iria jogar ao lado do Cristiano Ronaldo lá na Juventus. Ele ficava no F5 no assim, F5. ó. Segunda a segunda, ali, dedinho nervoso no F5 pra atualizar. Sobrava uma ponta de dedo o tempo todo. A mesa sendo operada, pá. Central Técnica Jorge Brum, representante de São Luís Gonzaga. É impressionante a colônia de São Luisenses aqui na Rádio Guaíba. É quase uma milícia. É quase um cartelzinho. Eu acho que os caras, eles se fecham entre eles e tal. Daqui a um pouco tá apresentando o operador, o fulano de tal, é de São Luís Gonzaga. O outro é de São Luís Gonzaga. Então, o Jorge Brum também é de São Luís Gonzaga. Transmissores tem a Dair Ávila e o Gabriel Nunes. Na coordenação da central, o Davis Rodrigues, o nosso homem que comanda a central. E na equipe, na linha de frente, nós temos hoje o Rafael Pfeiffer, o Cristiano Oliveira, a Ana Guiar e eu para fazer a edição desse Dia da Criança do Ganhando o Jogo. Hoje, a gente brinca que o Cristiano gosta da lata, ele pega a palavra e não segura, que nem aquele fominha de bola que vai jogar e fica driblando todo mundo e não larga a bola. Hoje, Cristiano, então, nós somos 4. Então, o que ele vai ter de tempo para fazer tese? Hoje nós vamos... Agora ele vai falar, minha voz tá um pouco ruim, acho que eu não vou participar de hoje quebra. Tô assim com uma crise de fígado, meio sem inspiração. Mas quando se tem talento pode fazer isso, né, Zé? Gato gago se acontecer isso. Bom, vamos então ao debate já aqui no nosso Ganhando o Jogo, em nome do Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital com o Ganhando pela Guaíba. A hora certa, 11:07, é da clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Há 30 anos cuidando da sua sexualidade. Dificuldade na ereção ou ejaculação precoce, 33 32 95 95. Eu vou te contar uma pra você. Ô, Rafael, tá me ouvindo aí, né? Bom dia, Pfeiffer. Claro que sim, meu comandante, bom dia. Eu vou te contar uma que eu fiquei assim, aquelas coisas que só acontecem com José Aldo Pinheiro. Não vai te afundar, né? Não vou, como diz o Cristiano, tô te ajudando. Que vai se afundar. Tô narrando o jogo e tal, agora 30 do primeiro tempo, Guaíba M, Guaíba FM girando o placar do futebol. Aí entrou a vinheta e tal, e deu um lance ali, qualquer coisa, e me desviou a atenção. E agora 31 do primeiro tempo, Guaíba M, Guaíba FM girando o placar do futebol. Aí eu olhei, eu tô vendo o vídeo, né? Acompanhando a nossa transmissão de ontem, eu vi que o Cristiano Oliveira, que estava comentando, me deu uma olhadinha, tipo assim, parece que enlouqueceu o meu narrador, e não falou nada, ele ficou quieto, ele não me desestabilizou mais ainda, né? Deixou passar. Eu girei o cérebro em 30 segundos 2 vezes. A coisa mais maluca do mundo, eu dei um giro de placar imaginário e dei de novo. O Cristiano, assim, com aquela barbinha dele, me deu uma olhada e tal. Não, e outro que foi teu parceiro foi o Cleiton Lopes, porque ele girou a vinheta 2 vezes, né? Não, ele me salvou, ele quis me ajudar no caso, né? Cristiano, bom dia. Tudo bem, senhoras e senhores? Bom dia. Eu só fico imaginando a reação do Eurico no estúdio nesse momento. Se eu bem conheço o Eurico, diz que é atento, tá, né? Com aqueles cabelos que parece o Avermelhados. Rafael Galhardo, aquele que jogou no Grêmio, lembra? Aquele cabelo bem surfista e tal. Eu só imagino ele na live colocando a cabeça pra baixo, fazendo aquele negativo que ele faz quando tá decepcionado, assim, sabe? Eu só imagino essa reação dele. Mas foi tão rápido que não deu tempo nem eu perceber que tinha errado, e eu imagino que o Eurico nem percebeu. Mas foi um negócio maluco, vendo a live, eu às vezes olho as transmissões pra corrigir, tem exageros, tem excessos, a gente tenta aprender e reparar erros, mas aquela foi pelo menos no jogo comentado aqui, né, pelo Oliveira, o Oliveira até concordou bastante, né, com a nossa audiência lá, criticou o Renato pela escalação, falou de um time mais velho que foi colocado em campo, tirou um pouco da criatividade do Grêmio, assim, um pouco, a gente tem ali, o Oliveira às vezes tem participações bem incisivas ali, que ele é bastante contrário, mas acabou concordando com a maioria dos ouvintes, pelo menos, que participaram. A gente vai entrar no jogo, mas o que a Ana tá dizendo me chamou a atenção ontem. Porque eu também olho algumas manifestações para ver onde o ouvinte tá nos dando toques, né? Porque a gente aprende muito com... Tem uns que, claro, não são incorrigíveis, eles não trazem contribuição alguma. Ele não agrega, né, Zé? Os caras querem debater política ignora, ali no meio do jogo. Mas tem muitos ouvintes que têm boa leitura de jogo. E ontem uma das coisas que me chamou a atenção é que os ouvintes estavam com o Oliveira quando o Renato tirou o Lucas Silva. E eu notei que um repórter de uma outra rádio, que não foi o Rafael
Pfeiffer, levantou esse assunto no pós-jogo na coletiva com o Renato. E o Renato, para desviar o assunto, disse, não, tu viu o jogo de um jeito, eu vi de outro, a diferença é essa. Porque a pergunta foi sobre Lucas Silva ou o Tassiano. Por que ficou o Tassiano? Mas eu até busquei algumas informações depois, tá? O Renato não entrou no mérito, até porque o nosso colega que fez a pergunta, eu vou preservar, que quem viu, ouviu, quem não viu, deixa assim. O nosso colega que fez a pergunta, ele fez a pergunta da maneira errada. Ele podia ter feito a pergunta e ele a pergunta deu uma foi opinião, certa. não foi pergunta, né? O problema foi o modo como ele fez a pergunta. E isso, de certa forma, incomodou o Renato. Mas, pelas informações que depois eu fui buscando com as pessoas com quem eu mantive contato após o jogo, o Lucas Silva estava extenuado, cansado. Ele não conseguia mais porque aí há um erro, e aí eu entro mais na área do Cristiano Oliveira, aí é um erro do Grêmio. O Grêmio está deixando o Lucas Silva correr por 3. E ele corre o jogo inteiro atrás de 3. E aí é um erro. E está sobrecarregando o volante do Grêmio. O Lucas Silva, para mim, nesse momento, é o melhor do meio-campo do Grêmio. Eu também acho. Sabe que essa questão do Lucas Silva ontem foi só um dos problemas. A gente pegou para exemplificar assim, mas foi só um dos problemas. Eu quero abrir o programa, Zé, dizendo o seguinte: ou o Grêmio muda, ou vai brigar para não ser rebaixado. Eu quero abrir com essa frase. Ou o Grêmio muda, ou vai brigar para não ser rebaixado. O que é o brigar para não ser rebaixado? Convenhamos, a posição do Grêmio no campeonato hoje é 14º, se não me engano, acho que 14º, né? É uma posição de quem está brigando contra rebaixamento. O Grêmio é 14º com 17. O primeiro na zona do rebaixamento é o Corinthians, 17º com 15. O Grêmio tem 2 pontos a mais que o Corinthians. Ou seja, menos de uma rodada. O Grêmio está menos de uma rodada da zona de rebaixamento. Isso é grave. Isso é muito grave. Tá? Isso é gravíssimo. O próprio Corinthians que está lá já fala em trocar de técnico, vai entrar o Wagner Mancini e tal. Tá pior ainda a coisa para o Corinthians. E eu vou lembrar que quando o Grêmio enfrentou o Corinthians, que é um time do rebaixamento, foi empate na arena. Tudo bem, o Grêmio jogou melhor, Diego Souza errou um pênalti, mas foi empate. Então, ou o Grêmio muda, ou ele vai brigar para não cair, que é a posição que o Grêmio ocupa hoje. O 14º de um campeonato brasileiro é um time que briga para não cair. Bom, o que é o mudar que eu estou dizendo? Tá? Ao menos por enquanto, eu sou contra a demissão do Renato. Sempre me posicionei dessa forma. Críticas muito fortes, sim. Críticas veementes, sim. Mas não a demissão do Renato. Eu acho que a demissão do Renato seria assim, repetir o filme que aconteceu com o Cruzeiro ano passado. Eu acho que não é esse o caminho. A mudança é do jeito de pensar futebol. A mudança é de escalação. O Bruno Cortez, senhoras e senhores, o Bruno Cortez não merece passar pelo que ele está passando agora. Ele está em má fase. Ele está numa péssima fase. Ele não consegue, Zé, acertar um passe de 2 metros. Ele está mal. E a história do Cortez no Grêmio é uma história tão bonita de quem foi importante no Mundial de Clubes, de quem jogou demais contra o Pachuca, por exemplo, titular do Grêmio, tricampeão da Libertadores, titular do Grêmio, campeão da Sul-Americana. É uma história tão bonita do Cortez no Grêmio, e ele não merece ser torrado como ele está sendo torrado pelo Renato agora. Põe o Diogo Barbosa para jogar. Diga, Pfeiffer. E tem mais um ponto em relação ao Cortez. Ele está em evidente má forma física. E isso não é culpa do Cortez, e sim a culpa da preparação física do Grêmio. O Cortez é um dos jogadores que mais atua no time do Grêmio. Ele não tinha, até bem pouco tempo atrás, ele depende do físico, né? E ele depende do físico. O Cortez está em má forma física. E ele tem que estar em excelente forma física para que ele consiga atuar em bom nível. E ele não está em boa forma física, e isso é um problema sério da preparação física do Grêmio. Grave. Então, o Cortez não merece passar por isso que ele está passando. Tira o Cortez, preserva o jogador, põe o Diogo Barbosa. Se o Diogo Barbosa, ele não é o Roberto Carlos, claro que não, mas se o Diogo Barbosa começar a jogar mal, bom, aí ali na frente recoloca o Cortez, mas num outro momento, passando essa má fase. Não, o meio-campo do Grêmio
O Oliveira até mesmo Diga. destacou na jornada esportiva que eu acompanhei aqui da Rádio Guaíba que o Cortez conseguiu fazer o Pará. Parecia que jogava muito, que tava jogando muito. O Pará foi consagrado. É. Então a gente fala assim, e o jogador também, o Cortez teve a Covid-19, né? Ficou afastado. Toda a sua família ali, que é bastante identificada com o Grêmio, todos eles têm um carinho enorme, inclusive com problemas e denúncias relacionadas até algumas piadas de mau gosto que foram feitas relacionadas à vida particular do Cortez e a sua crença religiosa e tudo mais. Então acabou, e isso vai pesando também um pouco no psicológico do atleta, que não entra completamente ciente do que precisa fazer e qualidade, precisa render mais, e tem a pressão de que o Renato começou aí muito mal, porque escalou aqueles jogadores que não tem tanta rapidez, são os mais cascudos, mas acaba tendo um elenco velho que não corre colocar ali na responsabilidade dele criar e também defender. Olha, foi um jogo muito horrível de leitura técnica por parte do Renato, mas claro, o Oliveira pode entrar mais sobre isso, mas a questão de que eu achei sensacional. Bom, hoje o Pará, o Cortez tá tão ruim que o Pará tá bom e tá fazendo um jogo bom. Pará, o melhor em campo do Santos foi o Marinho. Marinho jogou 80% do jogo em cima do Cortez. Mas aí que eu digo, se o Cortez, ele foi substituído no segundo tempo para entrar o Diogo Barbosa e até melhorou, o gol do Grêmio, uma jogada começa com o Diogo Barbosa, mas o Cortez está sendo torrado. Ele está em uma fase, tem que tirar o cara. Pô, ainda em termos de escalação, o Zé fez o jogo comigo, a gente ficou se olhando, pô, Tassiano. Mas vem cá, tia, o Tassiano estava para ser vendido aí há pouco tempo, até o próprio Santos tinha interesse em pegar o Tassiano de volta, Tassiano que é revelado no próprio Santos. O Tassiano teve uma época que ele era o 12º jogador do Grêmio, porque ele era volante, porque ele era meia, porque ele não era, porque ele voava, porque ele fazia não sei o quê, porque ele era goleiro, jogava em todas, tá? E aí começou a entrar e jogar mal em todas, aí saiu, ficou arquivado. E aí volta ao ponto de ser titular do Grêmio. Tassiano, ele não dá características que precisa o Grêmio. O Robinho foi titular ontem, gente. Vem cá, o Robinho não tá jogando mais do que jogou o Thiago Neves no Grêmio, que é muito pouco. O que o Robinho tá fazendo de diferente do que o Thiago Neves fazia? Nada, é a mesma coisa. É aquele futebol lento de toque para trás, de toque para o lado, sem levar o time para frente, sem uma condição física ideal, dando tapinha para o lado, carimbando o jogo, atrasando as jogadas, não agrega. E aí tu olha para o banco, e eu vou falar de jogadores de outra característica, claro, mas só para dizer alguns que estão no banco. Guilherme Azevedo no banco, Ferreira no banco, Darlan no banco. Todos esses jogadores preteridos para que jogue o Tassiano, para que jogue o Robinho. Então assim, Zé, ou o Grêmio muda escalação, jeito de ver futebol, e não é mudar esquema tático. Mudar esquema tático é conversa para boi dormir. Ontem mudou o esquema tático. O Grêmio começou no 4-1-4-1, terminou no 4-2-3-1. O que mudou? Muito pouco. Muito pouco. Ou o Grêmio muda o jeito de pensar futebol, ou o Grêmio muda suas convicções, ou o Grêmio para de teimar com alguns jogadores que dão a mesma resposta há muito tempo. Repetir as fórmulas é repetir os resultados. Se você mantiver as mesmas fórmulas, vai ter os mesmos resultados. E os resultados atuais colocam o Grêmio na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Ou o Grêmio muda o jeito de pensar futebol, ou ele vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Sabe que o futebol brasileiro ele tem um grave problema, e até acredito que o futebol mundial tem esse grave problema, mas o futebol brasileiro tem um grave problema, que o treinador ele faz o que ele quer e ele é pouco cobrado pelos dirigentes. Talvez pela incapacidade dos dirigentes. E todos os técnicos fazem isso. O Eduardo Cudê tem as suas teimosias, o Domenech Torrente tem as suas teimosias, o Sampaoli tem as teimosias. Só que cabe ao dirigente fazer a cobrança. O Renato não está sendo cobrado. E ontem, o mais grave de tudo isso, o que escancara, até bem pouco tempo atrás, o Cristiano Oliveira falava a respeito dos dirigentes, a participação efetiva dos dirigentes, que os clubes às vezes tinham muitos dirigentes, e eu discordava. Estou começando a concordar com o Cristiano Oliveira com relação a isso. O Grêmio ontem não tinha o presidente Romildo Bolzan Júnior e não tinha o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, lá em Santos. O Grêmio não tem um executivo de futebol. O Marcelo Rudolph, ele é um supervisor que está acumulando essa função de executivo de futebol. O Grêmio não tem a figura do executivo. E, na minha opinião, o executivo é aquele cara que o jogador olha
e vê ali a figura de um gerente, como é o Rodrigo Caetano no Inter, como é o Cícero Souza lá no Palmeiras. O Grêmio não tem essa figura, como é o Pelaipe agora lá no Curitiba. Curitiba, até por uma questão de falta de qualidade no elenco, não vai se dar o efeito. Mas como é Paulo Pelaipe, por exemplo, os jogadores do Grêmio não têm a figura do superior, do cara que chega e o cara olha e diz assim, o homem chegou, o chefe está aí. Ele vê que a figura máxima é o treinador, e o treinador está fazendo escolhas erradas. O treinador não está sendo cobrado. Esse, para mim, é um erro que o Grêmio está passando, e com todo o respeito ao Celson Matti e ao Cláudio Tavares, os diretores que estavam lá ontem lá em Santos, olha, eu nunca tinha visto os dois em treino, quando a gente fazia treino ainda. Eu nunca tinha visto os dois em jogo. Eu nunca ouvi uma entrevista coletiva dos dois. Não é o momento de expor o Celson Matti e o Cláudio Tavares para eles darem explicação depois de uma derrota para o Santos, do jeito que aconteceu. Então está faltando isso também para o Grêmio. Está faltando os jogadores entenderem que acima deles tem alguém que vai cobrar, tem alguém que tem o estofo suficiente para chegar e cobrar. E isso está muito cômodo, tanto para o treinador quanto para os jogadores. Me permite uma participação aí nessa fala, nesse ponto da fala. O problema não está nos jogadores. O problema claramente está no trabalho que o Renato está fazendo, no modelo como está treinando o time, do modo como está dispondo a equipe, da forma como a equipe está se comportando em campo. E é um paradoxo. Porque mas prestasse atenção no que o Maicon falou no final do jogo. Isso se reflete no Campeonato Brasileiro. Eu acompanhei a fala do Maicon e a promessa que nós estamos jogando menos, mas que nós temos jogadores que voltam na quarta-feira. Não, mas antes da promessa, Zé. Nós queremos antes melhorar. Da promessa, ele diz o seguinte: aqui o pessoal tem que entender que a gente vai ser cobrado para jogar aqui, tem que jogar um pouco mais, tem que ter coragem. Tem que ter vontade. Isso o Maicon falou. Falou o subgerente, né? Tem que ter coragem, tem que ter vontade. Falou o subgerente, era esse ponto que eu queria chegar. O gerente do Grêmio é o Renato. Tá claro isso. Ele tem um tal tamanho que ele comanda o clube. Ele manda mais que o executivo, manda mais do que o supervisor, que o diretor, que o vice de futebol. O Renato é a figura central, então ele é o gerente geral. Mas ao mesmo tempo ele tem total liberdade para fazer o que bem entende, porque ninguém vai cobrar ele. E o subgerente é um Maicon. Eu nunca vi ninguém desacatar o Renato, como o Maicon, às vezes, na beira do campo, discutir com ele, contrariado com ele e tal. Então nós temos a figura dos dois líderes. A responsabilidade é de todos, mas quem conduz esse processo são esses, e eles têm que agora trabalhar, porque, repito, há um paradoxo. O Grêmio já está classificado por antecipação na Copa Libertadores. O Grêmio foi campeão gaúcho, o Grêmio está nas oitavas da Copa do Brasil. O Grêmio tem uma série de coisas que não dá para tirar. O Renato pega esse currículo, entre aspas, e apresenta a cada entrevista quando é cobrado. Mas o paradoxo é que ele está à beira da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ô Zé, e a gente vê que o reflexo disso é o mau rendimento do futebol do Grêmio em campo na média. Porque no Brasileiro tem que fazer média e o Grêmio não consegue fazer média de boas atuações. Perfeito. Só que esse currículo que o Renato apresenta, desculpa, é um currículo olhando para trás. O Grêmio é campeão da Copa do Brasil, mas em 2016. Não ganhou 17, não ganhou 18, não ganhou 19. O Grêmio é campeão da Libertadores em 17. Não ganhou 18, não ganhou 19. Então, a Recopa o Grêmio ganhou em 18, depois nem disputou mais. Campeonato Brasileiro não ganhou em 16, não ganhou em 17, não ganhou em 18, não ganhou em 19, não vai ganhar em 20. Mas ele tem aquela fala então, de político. Tudo bem, Zé, só que a fala de política é aquela coisa, acredita em promessa quem quer, né? E outra, em termos de gestão, olha só, daqui a pouco o Guilherme Baumhart, tá, que é o nosso gerente, daqui a pouco ele chega e diz o seguinte, olha, decidi aqui que o Cristiano Oliveira vai ser narrador. Ele é gerente. Só que em um modelo de gestão onde sim, ele decide, mas ele permite que outros cheguem, encostem e ouvem e também tem a questão de ouvir os outros, o Zé Aldo é um que vai chegar no bound e vai dizer o seguinte, olha só, o Oliveira na narração, com aquela voz de pedir desculpa, eu acho que não vai dar certo. Eu mesmo posso chegar e vou dizer, vem cá, o professor, eu acho que não vai dar certo, tem tanta gente boa aí, tem surgindo, Pfeiffer, entendeu? E aí tu conversa nesse sentido, ele pode, não, vocês têm razão, então esquece. Só que aí é o cara
que tem a responsabilidade da gestão, que é o cara que manda, que tem a palavra final, que decide, que tem a caneta, mas que ouve os outros. O Renato não ouve. Quando o Grêmio trouxe... Cara, eu posso ficar aqui meia hora listando, mas Thiago Neves, o próprio Robinho, para pegar mais atrás, Michael Suel, todo mundo dizia, não traz, que é fria. E o Renato, não, eu vou trazer. Trouxe. Claro que tem as exceções que confirmam a regra. Eu acho que o Léo Moura deu certo, o próprio Cortez deu certo, mas esses dias mesmo participei do Repórter Esportivo com o Jason e nós fizemos uma lista de jogadores que o Grêmio trouxe para recuperar e a quantidade de jogadores que o Renato conseguiu recuperar é de 15%, 16%, não foge disso. É menos de 1 a cada 5. Então, assim, é preciso ser questionado, ele precisa ser cobrado e ele precisa mudar várias de suas teimosias. Tem muita coisa no Grêmio que não está funcionando. É preocupante, gente, olhar para o campo e ver um Grêmio sem soluções táticas, sem soluções técnicas, e aí sem fazer a leitura do que acontece. É preocupante isso. É preocupante. O Grêmio é um time que de 2000, para pegar era Renato, de setembro de 16 para cá, o Grêmio é uma curva que em 16 está lá em cima, em 17 está lá em cima, em 18 começa a baixar, em 19 baixa mais, em 2020 baixa um pouquinho mais antes da pandemia e baixa um pouco mais agora. É uma linha para baixo, é uma curva para baixo desde que acabou a Libertadores 17. Vem cá, é impossível que as pessoas não vejam isso. É que eu falo que existem coisas boas e coisas ruins, por óbvio, como tudo na vida, de estar há muito tempo no cargo. Né, estar há muito tempo no cargo gera, né, o reconhecimento, identificação. A gente fala que Renato é muito mais que um técnico, é um líder, é uma pessoa, né, que tem uma história no Grêmio, uma história vitoriosa como técnico, né? Lembrando nessas passagens hoje, esconde muito, né, as primeiras passagens hoje, claro, o Renato, não digo incontestável que a própria torcida começa a pedir mais do Renato, mas ele vem se utilizando dessa, porque somos vencedores, porque é Libertadores, mas cada vez vai ficando mais distante a produtividade e qualidade daquilo que ele vem apresentando. A gente não tá falando que ele é um técnico limitado, mas é um técnico que num jogo claro, como o Santos, que ele tinha deficiências, ele foi insistente, teimoso, e o Oliveira até destacou que quando ele faz as alterações ali, com o que precisava ser alterado no segundo tempo, com 70 minutos de atraso, em 3 minutos, é momentâneo, no momento que entra a primeira jogada que se cria são com os substitutos, aqueles que poderiam ter mostrado muito mais no início de segundo tempo, ou até mesmo numa escalação mais objetiva e clara do que o Renato esperava da partida, porque como o Oliveira também disse, o Cuca fez o dever de casa, ele viu qual era o problema do Grêmio, entendeu que o Renato ia insistir nesse erro e trabalhou justamente, criou todas as jogadas, inclusive com provocação do próprio Marinho. Eu senti em vários momentos que o Marinho passava pelo Renato e o Renato falava assim, um e outro ficavam trocando palavrinhas, ficavam trocando provocações, porque lembramos, o Marinho foi um que disse, quando eu cheguei aqui, eu aprendi um técnico que falava sobre jogar futebol. O que era o futebol? Não era só jogar bola, fazer coletivo e achar que isso ia resolver. O futebol que é proposto chega a um ponto que se tornou conhecido os erros do Renato e quais serão as suas insistências com seus bruxinhos. Que não pode mais acontecer. Não se pode entender, ou se compreender, ou se aceitar nos tempos em que vivemos, que um time como o adversário Santos ontem, com um jogador extremamente conhecido, tenha jogado o tempo todo, esse cara tivesse destruído com o Grêmio, destruído com o jogo, sem que o Grêmio tivesse encontrado uma solução sistêmica para neutralizar esse jogador. O Renato conhece o Marinho não é tudo isso. Ele virou ontem um Pelé em cima do Grêmio, em cima da defesa do Grêmio. É isso aí, é isso aí. Mas ele tinha liberdade para fazer deixa isso. Só... O Cuca viu o Grenal. Uma frase. Também, isso é um fato. Isso é um fato. Agora, eu queria voltar só umas casas aí nessas falas e voltar no que o Zé disse, uma coisa que eu acho que aí é hora de fazer também o pesar de um lado e de outro. O Zé colocou que tem uma coisa que não tem muita explicação. O Grêmio tem uma classificação antecipada na Libertadores, tem. O Grêmio mantém uma invencibilidade em clássicos, mantém. O Grêmio é campeão gaúcho? E aí eu acho que vem um mérito do Renato, mas que ele deveria ser um pouquinho, ele deveria trabalhar um pouquinho mais a qualidade dele. O Renato, quando ele chega em jogo que é decisivo,
em jogo que é em que ele precisa o algo mais, ele dá o algo mais. O Grenal, ele dá o algo mais. O jogo contra a Católica, onde ele precisava vencer, ele dá o algo mais. O time, e através do seu treinador, o time dá o algo mais. Parece que nessa hora do jogo decisivo, o Grêmio aparece. O problema está nisso que o Zé falou antes, a média. O Campeonato Brasileiro não tem o jogo decisivo. Todos os jogos são iguais, valem 3 pontos. E parece que o Renato não sabe colocar isso na cabeça dos jogadores, a não ser que o jogo seja um clássico Grenal. Aí ele bota um ingrediente a mais na cabeça dos jogadores. Mas o detalhe é que o Renato consegue, é interessante que ele consegue fazer isso, os jogadores se superam, os jogadores se desdobram em jogo que é decisivo, em jogo que não pode ter nenhum tipo de falha, mas chega no campeonato onde a média que prevalece, o Renato não consegue fazer a mesma coisa. Perfeito. Ô, Zé, tem outra coisa, isso que o Pfeiffer coloca é verdade, eu só vou lembrar para pegar esses 2 jogos, tá? O Grenal da Copa Libertadores, em que o Grêmio vence por 1-0 no Beira-Rio, e o jogo decisivo contra a Católica na Arena, que o Grêmio vence por 2-0. Nesses 2 jogos, um dos destaques do Grêmio foi o zagueiro Rodrigues. Sabe o que aconteceu com o Rodrigues depois desses 2 jogos que ele foi muito bem? Ele foi arquivado. Ele só voltou a jogar ontem, no segundo tempo, depois que o Paulo Miranda se machucou. Ele foi arquivado. Sabe o que aconteceu com o Ferreira, depois que o Ferreira entrou com um pepino no pescoço para resolver contra o Palmeiras na Arena, e ele fez um gol de cabeça, o Ferreira, que tem 1,20 m de altura, fez um gol de cabeça, resolveu a bronca pro Grêmio e empatou um jogo aos 48 do segundo tempo, ele nunca mais entrou em campo. Eu vou pedir licença para vocês, porque nós temos, tinha até me passado aqui, eu estou com a cabeça no horário padrão, nós temos a campanha política obrigatória agora, então eu tinha um intervalo para fazer 11h20, já são 11h33, já voltamos. Eu confesso que eu não peguei, os ouvintes estão nos cobrando aqui, falaste do nome Tonhão, ô Cristiano? Te lembras? Sim, o Rodrigues? Ah, chamam Tonhão, Porque as pessoas estão... Quem é esse Tonhão? O Rodrigues, quando ele passou pro profissional, deu um upgrade na maneira de chamar. Não, mas igual, eu falei Rodrigues. O Renato chama ele de Antônio, viu? O Renato chama ele de Antônio. O Grêmio, quando trouxe o Rodrigues pra cá, ele era Tonhão, tá? O Grêmio trouxe do ABC. E aí alguém do Grêmio concluiu que Tonhão ia dar a ideia de um cara meio tosco e tal, e resolveram mudar. Dentro do Grêmio se mudou. E aí virou Rodrigues com Z por algum motivo, mesmo ele sendo pra Rodrigues com S. Fora. Eu acho que sim. Aí agora ele assumiu o Rodrigues com S mesmo, que é o sobrenome dele. Então quando alguém fala Tonhão é o Rodrigues, mas igual, eu não falei de Tonhão, eu chamei ele pelo nome artístico de Rodrigues mesmo. O que me pareceu naquele lance, os ouvintes estão falando, o Tonhão deu um pisão, devia ser expulso e tal. O que me pareceu foi o seguinte, porque depois que ele pisou no Marinho, ele ainda ficou olhando para alguém ali pela altura da intermediária e xingando o cara. O que me pareceu que ele quis dizer é o seguinte, eu precisei entrar já no fim do jogo pra dar uma burdoada nesse cara, o cara tá ganhando o jogo sozinho o tempo todo, ninguém fez nada. Pareceu o Renato ontem falou, Zé, bastante na coletiva sobre isso, ele foi perguntado, por isso que ele falou, é óbvio, né? E o Renato tem razão quando ele fala que o Grêmio teve um pênalti não marcado. O Renato tá certo, o Grêmio teve um pênalti não marcado, um cruzamento pra área e o Felipe Jonathan tá de lado, e estica o braço para trás, então o braço não está junto ao corpo, e tira a vantagem desse braço esticado, muda a trajetória da bola e elimina uma chance de ataque do Grêmio. Foi pênalti, não marcado, ali culpa da arbitragem de campo e também do VAR, tá? O Renato tem razão nisso. Mas o Renato esquece de mencionar, ou não menciona porque não quer, que o lance do Rodrigues era para expulsão. Esse lance que o Rodrigues dá no tornozelo do Marinho, a bola não está em disputa, a bola está a 1 quilômetro do Rodrigues, o Rodrigues não mira a bola em nenhum momento, ele vai só no tornozelo do Marinho e lasca o Marinho. É lance claro de cartão vermelho, que depois, inclusive, viria a ser recebido pelo David Braz no outro lado. Aliás, o David Braz tem 30 e poucos anos, parece que tem 15 às vezes, né? Imaturo. Foi assim na Libertadores e foi assim ontem, deixou o Grêmio pendurado de novo. Alguém tem que dar uma encostada no David Braz e dizer, vem cá, ô bonitão, o que está acontecendo? Despiroqueou da cabeça? Tá louco? Qual é o problema? Deixou o Grêmio no pincel 2 vezes. Ser expulso quando a coisa não funciona é uma barbada, né?
aí tira a responsabilidade dos ombros, a responsabilidade que é dele também. Então, a arbitragem, que não deu um pênalti pro Grêmio ontem, e aliás, da fase que o Grêmio anda, era capaz até de errar o pênalti, mas enfim, a arbitragem que não deu o pênalti pro Grêmio ontem, ela também não expulsou um jogador do Grêmio. Então, ela foi ruim pros dois lados. O ouvinte está cobrando que a gente não cobrou dos jogadores o modo ingênuo como eles praticaram os pênaltis ontem. É que agora, eu já narrei muitas e muitas vezes lá na Vila Belmiro, o estádio fica em cima, a impressão é que o campo fica nervoso. E os jogadores se sentem assim meio acuados. E a bola bate numa coisa, bate no outro e bate na mão. E se tu não tá controlando o adversário, essa perspectiva se torna ainda mais, diria, mais potencializada. Não, e eu acho que algo que foi potencializado, e vejo muitas deficiências na organização da defesa do Grêmio, foi o ponto de que os zagueiros não sabiam direito o que estavam fazendo. Eles não sabiam quem marcar, não sabiam como se organizar, tanto que em diversos momentos do primeiro tempo, onde teve uma sequência de chances bastante expressiva do Santos, a gente percebe que até há uma dupla marcação, onde os jogadores às vezes vão todos no mesmo lance e partes da área ficam completamente desprotegidas ali, inclusive com reclamação do próprio goleiro, que de maneira expressiva falou, pô, vocês não vão proteger, o que tá acontecendo? E quando isso se transforme, e a gente fala, não pode haver uma dependência de Jeromel e Kahneman que tem um completo domínio, onde daqui a pouco os seus substitutos não vão saber o que fazer e vão fazer coisas infantis, que foi o caso do Paulo Miranda ali, que para tentar ocupar aquele espaço, acabou aumentando ali, colocando o braço, porque é uma coisa assim, é um erro muito infantil para um time como o Grêmio, que tem consistência na sua zaga, mas eles também não podem ficar tanto tempo sem atuar para fazer erros bobos que possibilitaram aí 2 penalidades e 2 gols. O time do Grêmio, a gente acompanha futebol toda hora, terça, quarta, quinta, todo dia tem jogo. A gente acompanha um time organizado e vê. Quando o adversário tá com a bola, eles baixam e a linha fica bem formada. Eles voltam pra base. E quando um time tá desorganizado, e o Grêmio parecia desorganizado ontem... Parecia um eletrocardiograma, né? Um tava lá na frente, o outro tava no meio da pequena área. Mas Fica o tempo todo correndo atrás da bola, atrás do adversário, e tu nunca vê visível, não é claro, não é nítido o posicionamento, as linhas não são definidas. E o adversário se aproveita disso, porque sabe que não tá bem posicionado. Mas aí são as escolhas. Como é que tu vai querer fazer essa recomposição com Tassiano e Robinho? Tu não vai fazer. O Tassiano eu acho um jogador super útil para ficar no banco de reservas, e aí quando o jogo tá ali, sei lá, tá ganhando, precisa botar um cara que tem essa característica, ele pega a bola e vai para cima, ele não tem medo, bom, aí tu coloca, mas não para começar o jogo. E o Robinho, sinceramente, até agora não vi nada. Não, o Robinho ele não fez nada diferente do que fez o Thiago Neves no Grêmio, que é nada, é isso. O Lucas Silva ontem corria. Aliás, o Lucas Silva foi, junto com o Diego Souza, a maior nota do Grêmio ontem. Eu gostei do Diego Souza ontem, ao contrário dos últimos jogos, e o Lucas Silva também foi bem. O Lucas Silva correndo por 3, por ele, pelo Tassiano e pelo Robinho. Aí é claro que ele vai cansar, né? É evidente que ele vai cansar, não tem como. O Tassiano não voltava para ajudar, o Robinho não voltava, e aí, quando voltavam, estavam mal posicionados. E o Grêmio adota, é uma estratégia, eu acho meio kamikaze às vezes, mas enfim, é assim que joga há muito tempo. Quando tem Jeromel e Kahneman dá certo, porque são 2 monstros na zaga, né? O Grêmio adota perseguição individual. O Grêmio não faz aquela marcação simplesmente por zona, não com os zagueiros. Se tem um atacante que sai da área para buscar o jogo, o zagueiro vai junto, acompanha, e se o cara vai lá no meio-campo, o zagueiro vai junto, acompanha, e se for o caso, mata, faz a falta, ou se for o caso, Jeromel tenta antecipar. O Grêmio faz isso. É meio kamikaze porque tu precisa ter um plano B. Isso pode dar certo com Jeromel e Kahneman. Com Paulo Miranda e David Braz, muito dificilmente vai dar certo. Porque eles não têm a característica, não têm a qualidade, não têm o posicionamento que o Jeromel e o Kahneman têm. E o técnico precisa ver isso. Eu disse ontem, Zé, ainda no primeiro tempo do jogo, o Cuca, técnico do Santos, assistiu ao Grenal. Como é que o Inter buscou o seu empate no Grenal? Em cima do Cortez. O que ele fez ontem? Botou o jogo inteiro do Santos em cima do Cortez. O Marinho joga por ali sempre, não foi mudado ontem. Mas ele podia explorar um lado esquerdo, porque o Felipe Jonathan ataca muito melhor que o Pará. Ele podia explorar o lado esquerdo. E ele não quis. Ele abriu mão disso para ficar jogando com o Marinho o tempo inteiro. E o Renato fala dos desfalques do Grêmio, porque não tem Jeromel, não tem Kahneman, não tem Jean-Pierre. Só um pouquinho. Quando tem o Jean-Pierre, ele não joga também. Vamos parar com essa conversa fiada. Não. Quando o Renato tem o Jean-Pierre, ele não bota. E outra, Ana, o Santos tá sem Soteldo e tá sem Sanches.
que são 2 dos melhores jogadores do time. Então o Santos também está desfalcado. E a gente fala que nessa consistência de defesa faz muito tempo que o Grêmio não tem aquele que carrega o piano, que faz aquela falta quase na metade do campo, quando o adversário chega, ele entra. Sim, às vezes fazia muitas faltas, e a gente vê que essa posição ela vem se perdendo justamente pela insistência do Renato de pegar jogadores à moda antiga que só fazem uma função, ficam lá no ataque e não voltam. Para mim, o erro mais grave, até foi bem destacado em todos os lugares que eu vi, teve um momento em que o PP falou, gente, é ótimo ter jogadores jovens, bons, que tem fôlego, que tem peito, pra correr de um lado pro outro e não se cansarem, mas teve um momento que o PP saiu da área de ataque, ele foi até onde o Bruno Cortez estava ineficiente na defesa, ele fica atrás do Bruno Cortez pra fazer uma roubada de bola, ele rouba a bola, ele sai, ele não tem ninguém pra passar. Ninguém pra construir uma jogada junto com ele. E ele simplesmente é parado porque ele limpa um, limpa dois, no terceiro e no quarto que chegam nele. Ele não consegue fazer mais nada e acaba querendo falar, não, agora o Renato vai ter que mudar, agora o Renato vai ter que fazer alguma coisa, porque ele não pode ver isso e achar que tá tudo normal. O Renato não mudou. E o Renato volta pro segundo tempo sem alterações também. E o Renato reclamou não, ele pediu, ele até não reclama muito assim, ele deu uns toques que precisava, renovaram com o Ferreira. E o Ferreira, que é um outro jogador de característica parecida com o PP, que poderia dar essa contribuição, desafogar o time, causando constrangimento à defesa lá do adversário do outro lado, ele não usa agora. Ontem também ele foi perguntado na entrevista e ele deu uma resposta, né, Pfeiffer? Não, até acho que sobre Ferreira eu não me lembro do Renato responder. Quem respondeu mais sobre Ferreira foi o Celson Mate. Ah, é verdade. Ele usou uma resposta bem protocolar, não, é o jogador que está à disposição, enfim, não sei o quê. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu acho que é um erro que o Renato cometeu, um dos erros que o Renato cometeu ontem, é que se tu tem o Maicon à disposição, o Maicon não tem condições para 90 minutos. Poxa, então tu começa o jogo com o Maicon. Tu abre o jogo com o Maicon e tu vê até onde ele vai. E aí depois, se não dá, beleza, aí tu tira o Maicon. Mas tu não pode abrir mão, tendo o Maicon no banco, tu não pode abrir mão da qualidade que o Maicon tem para jogar com o Robinho e Tassiano. Não tem, aí tá o erro do Renato. Para mim, esse é um dos principais erros. Se tem Maicon, porque o Maicon representa para ti liderança, qualidade com a bola no pé, ele pode até não ter mais o fôlego para correr atrás, só que o Robinho, que jogou onde o Maicon jogaria, não fez também. O Tassiano, que talvez tenha jogado onde o Maicon jogaria, não fez também. Então, se tu tem o Maicon, pelo menos tu tem um cara que ele vai te ajudar na marcação, ele vai saber preencher o espaço e com a bola no pé ele faz diferente. Então, tu tem que começar o jogo com o Maicon. Tu não pode botar o Maicon quando o jogo São 5 trocas, Pfeiffer. São 5 trocas. É o que eu falo do Inter também, depois a gente vai entrar no debate do Inter. Sim, é o que eu falo do Alessandro no Inter. Porque, mas é que é uma troca certa. Mas grande M que é uma troca certa, pode fazer 5. Começa com ele, vê até onde vai. Se jogar meia hora, bom, com 30 minutos troca. O Marinho ontem era em tese uma troca certa. O Marinho era dúvida no Santos. O Pfeiffer trazia antes do jogo, o Santos não sabia se o Marinho ia jogar. Tanto é que sai a escalação e o próprio Santos, vai no sacrifício. Vai até onde dá. Sei lá, a conjunção dos astros, por algum motivo, ele durou 90 minutos. Ficou o jogo inteiro. Não pode abrir mão de um cara que tem qualidade. Não pode abrir mão do Maicon. Se o Maicon tem condição para jogar 30 minutos, que comece o jogo e jogue 30 minutos. Depois troca. 11h48 da manhã, nós estamos no seu final de manhã e no seu começo de tarde, sempre aqui pela Rádio Guaíba com o Ganhando o Jogo, em nome do Banco Banrisul. Eu tenho um novo intervalo, depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o Banrisul Digital ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais ágil, seguro como sempre. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Intervalo e já voltamos. Estamos agora com 11h53 da manhã, o Ganhando o Jogo pela Guaíba é do Banco Banrisul. A hora certa, 11h53, é da clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Impotência masculina tem cura. Dificuldade na ereção ou ejaculação precoce, 3332-9595, clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Tava olhando agora aqui, gente. O canal é Esporte Interativo e Plus, né? Uhum. Eles estão anunciando um pay-per-view do jogo da seleção brasileira para amanhã. Para quem é assinante, terá acesso ao jogo. Não tem TV aberta ainda definida amanhã, o confronto Brasil-Peru. A gente falou outro dia sobre isso. A legislação confere ao presidente da República determinar que algum canal transmita, porque a Lei Pelé
obriga que o jogo da seleção venha por canal aberto para o país. Seja disponibilizado por... Só que as redes de TV aberta, nenhuma conseguiu acertar as condições propostas pela detentora dos direitos, que é a Confederação Brasileira. E estamos diante de uma situação de um jogo secreto de amanhã ou um jogo para quem tem dinheiro. Seleção brasileira, Que loucura, eliminatórias da Copa do Mundo. Como assim? Seleção elitizada? Que coisa absurda que estamos... Acabei de dar uma atualizada aqui. Os sites todos estão falando sobre esse viés. O jogo de amanhã é um jogo que não virá para o Brasil por TV aberta. Até agora não houve acerto. E hoje é feriado. Só se houver um acerto de última hora. Ou que a televisão do governo transmita o jogo, porque... Nós não temos, nesse momento, imagem aberta para o Brasil por conta da falta de acerto com a CBF. E para mim, o que eu fico mais triste ainda, falando só sobre CBF e seleção brasileira, é que não vai também ter muita crítica, assim, não vai ter muito protesto. Que o pessoal vê, às vezes, porque tá na TV aberta. Eu sou uma apaixonada pela seleção, eu adoro ver os jogos, mas eu vejo que cada vez ela mais perde a sua representatividade junto ao público e às pessoas que gostam do futebol. Cada vez mais esse mercado de seleções, ao meu ver, não é uma coisa só aqui no Brasil, se tornou muito negócio e pouco futebol. Se tornou muito negócio e pouca identificação com quem realmente, não digo precisa, mas quem gosta. Falei, são ingressos caros, são camisetas e produtos superfaturados. É uma instituição que cada vez mais pensa, né, em ganhar e lucrar e menos em como pode melhorar talvez a realidade através do uso da sua imagem, dos jogadores que elas ali concentram. São os melhores do mundo, que são brasileiros, estão na maioria atuando na Europa, mas acho que a gente perde total o sentido de representatividade. O que eles mostram pra gente ou dizem sobre o brasileiro ou o que é ser brasileiro. A Doca está na linha para falar conosco. Gotas prostáticas, então, vai dar o recado à nossa querida Doca, que mesmo no dia da criançada, mesmo no feriado, ela tá lá firme trabalhando. Doca, bom dia. Bom dia, criançada aqui a mil pelo Brasil, então bora lá, vamos trabalhar sim, vamos falar das gotas prostáticas, vamos falar de prevenção, chuchuzinho, porque realmente tem que se cuidar, né, gente? Nosso corpo é a nossa casa, é onde habitamos, e se a gente não cuidar dele, né, dá BO, dá problema. Então, bora pro fim, meu amigo. Câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. Quando o homem sente os sintomas, é porque ela já está bem, mas bem avançada no corpo dele. Então, bora pro fim, bora gotas prostáticas da Nutracêutica Praia Mar. O Prostfim, ele tem fórmula exclusiva que auxilia contra inflamações, dores, inchaços da próstata, sensações desagradáveis que o homem sente da bexiga sempre cheia, queimação, dor ao urinar e auxilia na prevenção contra o câncer de próstata. Aí, meu amigo, aí sim você faz algo bem legal, bem bacana por você, pelo seu corpo, pela sua saúde. Aí você vai envelhecer o cara, com energia, vitalidade, disposição, cheio de amor para dar. Então, bora Prostfim, bora gotas prostáticas. Se você realmente quer envelhecer o cara, cuide-se. Cuide de você como você cuida do seu carro. Sempre digo isso. Onde você encontra? Farmácias São João, Associadas, Panvel Farmácias, Banca 12 aí do Mercado Público. Em todas as farmácias você encontra o Prostfim, gotas prostáticas da Nutracêutica Praia Mar. E ainda tem a opção do nosso site, ainda nutracêuticapraiamar.com.br. Feliz Dia das Crianças aí pra todos, tá bom, chuchuzinho? Obrigado, querida. Um beijo pra nossa Doca, dando o recado das gotas prostáticas. Agora temos 2 minutos para o meio-dia. Automaticamente, a partir do meio-dia, a Rádio Guaíba no AM 720, no FM 101,3, seguirá com a propaganda política obrigatória, a campanha à Prefeitura de Porto Alegre deste ano de 2020. E nós continuaremos pelo Facebook, continuaremos pelo aplicativo da Rádio Guaíba, mandando ver o debate das questões relacionadas à rodada do Campeonato Brasileiro. Falamos bastante de Grêmio, tem muitos recados de ouvintes. Vamos atender alguns recados, Ana? Claro. Tá com o Face aí? Tá com ele aberto? Sim, Tá que sim. pariu. Opa! Opa!
é facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Você faz participações, você manda suas críticas. Aqui o Ricardo, que tá mandando a lenha aqui na gente, tá falando como fácil ser comentarista de resultado, que o Renato tem um jogo a menos, que vai dar tudo certo, que vai decolar. A Neiva Lemos fala aqui da questão da preparação física, dizendo que tá realmente complicado. O Rogério Teixeira falando que passando pano por Cortez, todos fazem a mesma preparação e só ele está mal. O problema não é o Cortez, é o técnico e o preparador físico. O professor Alex fala que tem muita coisa no Grêmio que precisa ser explicada. Uma questão do goleiro, por que venderam Marcelo Groy e contrataram 3 goleiros fracos? Inclusive, o pessoal participou nas outras oportunidades em que discutimos o tema, afirmando que pode ser também na base esse resultado, essa importância que precisaria, né, ter reforço em casa, não precisaria ter contratado. Bem, vamos então à propaganda política obrigatória. Fez a passagem, a gente segue normal com o programa, continuamos debatendo futebol. Obrigado ao Stout. O Stout diz: Aldo, a TV não é do governo, é do Estado, sim. A gente falava sobre isso hoje de manhã, inclusive a Tati dizia, é público, comprado com o dinheiro dos seus impostos, é isso mesmo. Ô Zé, Cristiano. quando eu tava me esgoelando, chamando antes, o Pfeiffer não entrou no ar porque a doca tava plugada, era justamente isso que eu ia mencionar, que o Edu César mandou alguns links pra gente que são bastante esclarecedores a respeito disso. Essa história de que os jogos da seleção obrigatoriamente têm que passar na TV aberta, não é bem assim. Não é assim tão simples quanto parece. E um dos problemas é isso, que aqui no Brasil alguns se agarraram por ser uma novidade e acham que é uma beleza, mas na verdade é uma furada, que é essa tal de lei do mandante. O que a Conmebol está aplicando nada mais é do que isso. Como o jogo vai ser em Lima, a Federação Peruana vende o jogo para quem ela quiser. E pronto. E aqui no Brasil, e aí num dos textos que manda o Edu César pra gente, tem 2 aspas aqui que eu vou trazer, ó. São 2 frases curtas, ó. Se o governo optar por interceptar o sinal da TV peruana por força da Lei Pelé, significa que ele estatizou a transmissão do jogo. Isso geraria uma série de desdobramentos entre os 2 países. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a obrigatoriedade, entre aspas, não significa transmissão gratuita e estatizada. O governo federal teria que pagar, no mínimo, os custos da transmissão, além do direito de arena. Qualquer outra situação fora disso seria violar o princípio da autonomia desportiva prevista no artigo 217 da Constituição Federal. Nós temos... Não há, aqui, a última aqui, ó, desculpa. Não há nada na Lei Pelé ou Constituição Federal que garanta prioridade à transmissão de jogos na seleção brasileira. O que a lei fez lá atrás, a intenção era preservar o direito ao povo mais humilde ter acesso às imagens dos jogos da seleção brasileira. Garantir que não fosse tudo pay-per-view, que fosse TV aberta, que as imagens fossem disponibilizadas nas TVs comerciais. Mas isso está estourando hoje. Estamos diante de um jogo que até agora não tem acordo entre as redes, pelo custo que está sendo exigido para a liberação das imagens, e a imagem já está sendo anunciada, será disponibilizada no Brasil pelo A+, o Esporte Interativo, com preço de R$ 13,90. Então, se as pessoas não tiverem o aplicativo, se as pessoas não tiverem a assinatura, não tiverem esse canal e não pagarem esse valor, não poderão assistir o jogo da seleção brasileira até este momento, porque não tem imagem disponibilizada para lugar nenhum. E eu acho, assim, pelo tudo que ela hoje representa também, por aquilo que cada vez mais ela é mais segregadora, sabe? Quem é que, na realidade, eu sinceramente, tendo que fazer a contratação, não sei se é mensal, daí você pode consumir de fato o conteúdo, é só o jogo, porque a gente tem alguns serviços que trabalham apenas com a disponibilização de um jogo, então você paga um valor fechado para aquele jogo, ou você paga o valor para os serviços mensais. Eu falei assim, olha, sinceramente, tendo que pagar R$13, claro, a gente, por ser comentarista, tem que assistir o jogo, a gente faz esse investimento, né? Não sei pra onde, mas a gente faz o investimento. Mas se eu fosse uma pessoa que não tivesse responsabilidade de chegar aqui pra falar sobre o jogo, olha, zero chance de eu contratar um serviço só pra ver um amistoso, tipo assim, claro, classificação é importante, mas sinceramente tem coisa mais importante pra gastar R$13.
Eu tava numa dessas um dia porque precisava ver um jogo. Um sinapse. Eu precisava ver um jogo de... Não, mas talvez aí 2 itens de cesta básica não dá pra pagar com esses 13 pila aí. Eu precisava ver um jogo da Champions, por alguma razão, e eu não tinha imagem, aí eu fui no celular e eu comprei o jogo. E eu me associei nesse canal. Porque só eles tinham a imagem do jogo, não tinha lugar nenhum. Bom, ontem tivemos o Inter, as pessoas aqui, o Elisandro já tá mandando recado. Falando em dificuldade de assistir o jogo. O joguinho chato pra assistir. Não, porque o jogo do Inter também tava nesse meio pra poucos, né? E eles que anunciaram o jogo da seleção no final do jogo do Inter. O Elisandro tá dizendo, bom dia, Musto, Potker, Zé Gabriel são igual o presidente Medeiros, tá ruim, ele tá reclamando do presidente. Mas olha... O que eu vou te dizer? Eu não colocaria o Zé Gabriel nessa... O menino tá começando. Eu não acho que dá pra colocar. Mas não pode ser titular. Não. Mas Potker e Musto são de outra plataforma. Analógica. O Zé Gabriel tá na plataforma virtual ainda. Não, mas é que tu não pode botar a plataforma mais moderninho. virtual do Zé Gabriel e tirar o Moledo do time. Tu não pode, Zé? Sim. Não, o Musto é uma coisa. O Musto, olha, é duro. O Musto, sabe, o Pfeiffer gosta de quando a gente pensa que superou isso, internet uma relação. Quando a gente pensa que as coisas estão superadas, volta. Gente, uma DR no... Gente, como assim? O que aconteceu? A gente não tava bem. Eu não sei se tu, Ana, e o Zé gostam de jogar videogame. O Pfeiffer eu sei que gosta. Eu gosto. O videogame é assim, ó, tu compra um joguinho novo lá do futebol e aí tu pensa, vou colocar um nível médio aqui, tá? Aí é o Inter sem o Musto. Aí tu pega o videogame, começa a jogar e tu faz 2 gols rapidinho, fica uma barbada o jogo, tu pensa, não, só um pouquinho, eu vou dar um pause, clica ali no start, agora vou mudar, vou botar um nível difícil, porque o médio tá muito fácil, eu sou, né, vou dificultar um pouco as coisas. Sou muito bom. Isso, aí tu dificulta um pouco o nível e começa o negócio a ficar complicado. É a mesma coisa o Eduardo Cudê com o tal do Musto. Pode ser um recurso, Oliveira, pode ser um recurso, agora você passa pro nível difícil, você perde o jogador e entra o Musto. É o novo jogador, eu acho, da plataforma. O problema é que é uma autossabotagem, né? O inimigo dentro do ninho. O Inter sem o Musto, faz 2 no Bragantino, uma festa, joga bem. Tá fazendo 2 no Atlético Paranaense, tá bem, Galhardo faz gol, e Abel faz gol. Aí o técnico olha, não, tá muito fácil. Musto, vem aqui, chama o Musto, bota o Musto. Aí fica difícil. Mas olha, eu vou dizer pra vocês, tem uma coisa... Me apresenta um jogo, Zé, em que o Inter tenha melhorado depois que entrou o Musto. Tem uma coisa errada com o coitado do Musto. Não é patriotada, não é querer defender o cara por ele ser argentino, mas é compreender que às vezes um profissional troca de país, troca de modelo e tal, ele tenta se adaptar e ele pode estar sentindo essa pressão, essa cobrança. Ele tá piorando. Não, mas não pode, Zé. Não. Zé, não pode. Ele tá 10 meses aí, jogador... Não. E o Musto é um jogador que não é nenhuma criança e já rodou. Já é um jogador rodado. Pelo histórico, e todo mundo sabia que o Musto era isso. Todo mundo sabia que o Musto era isso. Gente, o que ele fazia ontem era assim, ó. Ele pegava a bola, ele clareava pra trás. Eu nunca vi um jogador clarear pra trás. Clarear no sentido de limpar o lance e fazer o time andar. Ele pegava a bola no meio, na divisória, um pouco pra frente, ele olhava, não vou errar o passe. Ele recuava lá no zagueiro, na frente da área. Daí que acontece, daí começava a ameaçar com essa voltinha, né? O Moisés ali quase entregou 2 gols, né? Aí pega a menina que é capitã do time do feminino do Inter e joga naquela posição e ela vai sobrar em relação ao Musto. Porque ela vai jogar pro lado, pra frente. Ou põe um guri do sub-15 do Inter e ele vai virar fenômeno, porque ele vai... Isso ele faz também. O Musto... O Inter vive um momento iluminado, Zé. O Inter está iluminado pelos astros, seja lá pelo que for. O Inter tem um artilheiro, a bola chega no Galhardo, é gol. O Inter tem um goleiro. Vamos parar de dar porrada no lombo. O Inter tem goleiro. O Inter tem um centroavante, o Inter tem um fazedor de gol. Mas como diz Oliveira, o treinador às vezes quer complicar o negócio. O Inter está iluminado porque mesmo com o treinador fazendo as coisas que faz quando ele quer inventar, o Inter ganha, o Inter é vice-líder do campeonato. Eu não vi toda essa iluminação no final do jogo ontem, não, Rafa, até a gente pode discutir isso. Mas ganhou o jogo, Zé. Ganhou o jogo. Mas eu acho que perde também, tem aquele tá ganhando, justamente por causa tá ganhando. do erro que foi o Cudê.
O Cudê errou, o Cudê mudou mal. Aqui, ó. E até o Felipe Santini fala de algo que eu tava até discutindo com alguns amigos, com a minha mãe, inclusive minha mãe, assim, me clareou total essas ideias, porque ela colocou assim, ó, falta torcida no estádio. Porque na hora que o treinador tirasse o Praxedes e colocasse o Musto, todo mundo ia vaiar. Todo mundo ia cobrar. Mas tá muito cômodo pro técnico sem a torcida. O Felipe Santini, Colorado de Caxias. Ia tomar a vaia e o cara ia entrar igual. Ia entrar pior ainda. O Gustavo Lestner, ele é de Livramento, tá nos ouvindo no feriado. Opa, o Musto é o famoso jogador caçamba, só joga pra trás. Mas era uma verdadeira caçamba ontem. Ele pegava a bola no meio e devolvia lá pro zagueiro pra não errar o passe. Ele mirava, calibrava e pá! Não, e nessas voltinhas, esse retorno ali, tentando criar a jogada e abrir o time adversário pra tentar de alguma forma encontrar espaços pra jogar pra frente, quando tu volta essa bola, e o Carlos Guimarães é um defensor ferrenho dessa tese, que você também cria muitas oportunidades pra um ataque rápido, pra um erro dessas jogadinhas que tu vai abrindo, quando vê tá na frente da tua área, tu não tem jogadores bem posicionados. O Moisés foi tentar fazer algumas mudanças ou até mesmo reorientar a jogada pra transformar. Gente, o Atlético pegava com a maior tranquilidade a bola e saía e ameaçava o Internacional ali no final de perder o jogo. O Inter escapou de tomar um gol de empate, não fosse a grande defesa. Ele disse que é a maior defesa da vida dele, né? Com certeza. Olha, pelo nível de dificuldade, acho que, né, eu poucas vezes ocupei a posição de goleiro, era mais zagueiro, mas, tá louco, foi um fogo ali desgraçado. Porque a bola, ela já passou, né? Ela já passou. Alguém falou na entrevista, a bola já estava dentro. Voltamos do horário político? Então tá, estamos no AM e no FM agora também. Falando de Internacional. Estamos falando sobre a defesa do goleiro colorado ontem, o Marcelo Lomba. A impressão que a bola já tinha passado, o Walter na entrevista do pós-jogo disse, aquela bola já tinha passado, eu não sei como ele pegou, e de fato ela já tinha meio passado. E ele conseguiu com a ponta do dedo, e ele caiu desajeitado, e ele caiu no canto. E aí ele tomou Foi a defesa mais bonita que eu vi, mais bonita não, mais difícil que eu vi nesse Campeonato Brasileiro. Eu tava falando hoje na redação, cheguei, vocês viram o Lomba ontem? Parecia o Marcelo Groi. E os guris disseram assim, acabamos de dizer isso, Zé Aldo. Porque a defesa ontem dele, em nível de dificuldade, em grau de dificuldade, lembra aquela lá do jogo contra o Barcelona, vocês lembram, né? Pela Copa. Não, mas desculpa, aí não tem nada a ver, aí eu discordo. Aí aquela foi muito mais difícil. Mas foi uma baita defesa. Ele pegou uma bola que estava dentro do gol, Cristiano. E depois ele pegou, o cara ficou com a sobra. Mas eu não disse que ele não pegou. Ele pegou, foi uma defesa dificílima, foi a defesa mais difícil que eu vi no Campeonato Brasileiro, aquela que o Lomba fez ontem. Mas tu acha que a do goleiro foi mais difícil ainda? Entendi. A do Groi, muito mais. Tem um goleiro que sempre que tem Grenal, ele usa as redes sociais para lembrar de um jogo. Um ex-goleiro, né? Usa as redes sociais para lembrar de um jogo e uma defesa que lembra em dificuldade essa do Lomba de ontem, que é o Danley, quando ele lembra do último Grenal dele pelo Grêmio, que foi em 2003. Danley 0, Inter 0. Isso, a capa do jornal era essa, Danley 0, Inter 0. E o Danley sempre lembra de uma das defesas que, se eu não me engano, foi o zagueiro Vinícius, que cabeceia a bola, e a bola, bem essa frase, a bola já tinha entrado. E o Danley, surge o braço do Danley do nada, e ele faz a defesa. O Danley, todos os Grenais, ele usa a rede social para lembrar desse lance, que lembrem muito em dificuldade que aconteceu ontem com o Marcelo Lomba. O Inter tem goleiro, cara. O Inter tem goleiro. O goleiro para mim, é o cara que chega numa bola como essa, e o jogo tá apertado e ele aparece. Ele aparece. Para mim, o goleiro é isso. E o Lomba, para mim, o Inter tem goleiro e o Inter tem um artilheiro. Por isso que eu digo, o Inter tá numa fase iluminada. O Inter, eu tenho um certo receio. Eu acho o Lomba um goleiro instável, tá? Eu acho o Lomba capaz de fazer defesas maravilhosas, como essa que ele fez ontem, e falhar de forma significativa em outros jogos. Mas a defesa que ele fez ontem, eu insisto, foi a defesa mais difícil que eu vi nesse Campeonato Brasileiro, porque a bola vai no canto, ela é forte, tem a carga emocional de ser um lance ali aos 48 do segundo tempo, e com o adversário pressionando. Só para trazer para as pessoas que chegaram agora, que não estavam nos acompanhando ali ao meio-dia, enquanto nós fomos para o horário político e ficamos na internet, eu fiz aquela brincadeira com a entrada do Musto. O Musto entra e o Inter piora. Sempre, em 100% das vezes. Depois que entrou o Musto, o Atlético Paranaense cresceu no jogo. Então tem tudo isso, tem a carga emocional, tem a complexidade do lance. Ele estava com a visão encoberta. Foi um lance aos 48 do segundo tempo, a bola foi forte, a bola quica, ela vai no canto,
foi uma defesaça que fez o Lomba. E mais, no rebote ele fez outra. Foram 2 defesas difíceis no mesmo lance. Porque o rebote ele pega, queima a roupa também. Então o Lomba foi fundamental para que o Inter conseguisse seus 3 pontos ontem no Beira-Rio. Eu até na semana passada nós falávamos sobre um Inter ideal, um Grêmio ideal, e eu montei um time em que eu considerava que o Danilo teria mais condições, porque ele joga melhor com os pés, e eu acompanho os jogos dos times que estão hoje jogando dentro da realidade atual, em que eles utilizam muito o goleiro, não apenas como desafogo, mas como elemento de construção, na reposição, na saída de jogo, no passe longo. E o Lomba tem uma dificuldade de sair debaixo dos paus, que é o que acontece também com o Vanderlei no Grêmio. Mas nós estamos falando de Inter. E aí o ouvinte está lembrando aqui, Inter iluminado. Olhem o Lomba contra o Goiás, contra o Bahia, no Grenal, contra o América de Cali. Eu achei que ele falhou em todos esses jogos. E quem está dizendo isso é o nosso ouvinte Lucas. Ele acha que o Lomba ontem fez uma grande defesa, mas ele considera que o Lomba não foi bem nos outros jogos. O Lomba tem uma dificuldade de sair do gol. Tu pega o Inter contra o Atlético Mineiro, que o Inter toma uma pressão violentíssima do Atlético Mineiro. Agora eu não estou falando do Lomba, estou falando do fato do ouvinte ter puxado esse Inter iluminado. O Inter toma uma pressão do Atlético Mineiro durante 70 minutos e o Inter ganha do Atlético Mineiro, líder do campeonato. O Inter joga contra o Atlético Paranaense e o treinador piora o time e o Inter ganha do Atlético Paranaense, reassumindo uma vice-liderança. O Inter está iluminado nesse sentido e tem que aproveitar esse momento. O Inter é vice-líder do campeonato, não dá para tirar isso aí. O Inter está classificado para a próxima fase da Libertadores, só não está matematicamente, porque o Grêmio, se tomar 5 do América de Cali, pode dar a classificação para a Católica ou para a América, enfim. O Inter está numa fase onde, mesmo o treinador fazendo força para errar, para entregar, o Inter está ganhando. Eu acho que aí o ouvinte tem razão e eu vou por esse lado também. Eu não sei se é questão de estar iluminado, mas o que o Pfeiffer toca no ponto, ele tem razão. Quando a coisa engrena, tá? Aquilo, tu faz uma fórmula meio maluca e tu chega ao resultado, tu pode nem saber como é que tu fez a fórmula, mas se ela deu certo, mantém. Mas o Galhardo não é centroavante porque ele sempre foi meia, mas se ele tá fazendo 300 gols por jogo, deixa ele ali. Não mexe. Mexe no que tá errado. Mexe naquilo que pode ser melhorado. O que pode ser melhorado no Inter? Eu acho que cada vez que o Moledo joga, ele joga bem. Eu acho que esse é um ponto a ser, sim, discutido. Acho que o ouvinte tem razão desses jogos que o Lomba falhou, ele tá certo. E o Pfeiffer tem razão nos jogos que o Lomba salvou. É por isso que eu acho o Lomba irregular, instável. E sendo um goleiro instável, eu acho que ele tem que ser criticado quando falha e tem que ser muito elogiado quando ele salva. Como ele salvou de forma espetacular o Inter ontem. Só que essas críticas são pontuais. É uma paixão assim... Não sei se paixão pode ser explicada em algum caso, mas no caso do Inter certamente não. É uma paixão que o Cudê tem pelo Musto, que não há nenhuma razão. O Musto entra, o Inter piora. E é impressionante. Se ganha, coloca o Musto. Se empata, coloca o Musto. Se perde, coloca o Musto. O Musto entra sempre. Não, aí é uma barbada também, né? Aqui aí tu sabe que ele vai jogar em todas. Até nesse sentido de comparação, o Fernando, participando lá em facebook.com/RádioGuaíba-oficial, ele coloca: Musto para Cudê é o mesmo que Cortez para Renato, facilitar porque o jogo. O Gilmar também coloca que o Moisés e o Musto são muito fracos para estar no Internacional, que precisa de mais, e se pretende ganhar o campeonato, se precisa pensar jogo a jogo, porque cada um importa muito, segundo aqui a opinião do pessoal. O Eduardo Cudê, ele ampliou esse ponto de provocação. Ele parece que ele pegou gosto por indicar com a torcida. Agora ele resolveu também colocar na linha de frente das suas preferências o Potker. O Peglov entrou bem, teve uma lesão, ficou fora e pede pra voltar. E tá pedindo pra voltar, e ele... Bom, quando vai mudar, ele... parece que o torcedor já sabe, são óbvias. Ele vai buscar Musto e vai buscar o Potker. É o típico argentino marrento.
tipo o José Aldo Pinheiro. É totalmente diferente. Mas ele é bom técnico. É curioso porque o alemão tá falando em iluminação e na verdade eu penso que é pura mão do Cudê o fato desse time do Inter estar longa tempo do campeonato até agora em primeiro e agora estar ali colado no líder que é o Atlético sempre, e é um fenômeno, claro, não fenômeno no sentido que é genial tecnicamente, mas é um fenômeno que da competição em si. O Galhardo... Ele está sendo ajudado pelos astros, Sim. Ele nunca colocaria o Galhardo na posição que o Galhardo está jogando hoje, nunca colocaria, e quando aconteceu um fato horrível que é a lesão do Guerreiro e o Inter não tinha outra opção, o que ele faz? Eu só tenho o Galhardo, vou botar o Galhardo lá. E o Galhardo sai fazendo gol. Isso aí, ele nunca colocaria o Galhardo se ele tivesse, sei lá, qualquer outro jogador. Não vou citar nome, mas se ele tivesse qualquer outro jogador para colocar ali, o Galhardo seria a última opção dele como jogador mais avançado. Ele colocaria o Galhardo mais atrás. E aí vem a sorte do treinador. O treinador, ele não faria isso, ele não colocaria o Galhardo na frente. Olha os últimos gols que o Galhardo tem feito. O Galhardo, ele tem recebido bolas onde a maioria dos centroavantes adora receber. Só que ele está no momento em que ele recebe e bota a bola para dentro. Vou te dar outra, então. Se o William Potker tivesse à disposição quando o Guerreiro se machucou, seria o Potker colocado de centroavante? Seria sim. O Potker colocado. E eu acho assim, eu acho que os astros, eles ajudam. Eu não faço parte daqueles que acham que todo futebol se explica pela tática, porque o 4-2-3-1, porque a transição defensiva, porque o stopper, porque o regista, porque o três-quartista. Futebol tem outras coisas. Eu acho que a conjunção dos astros, por mais irônico que possa parecer, ela ajuda. O Grêmio em 2017, e aí foi quando os astros ajudaram o Renato, o Grêmio estava acertado é uma palavra forte, mas estava negociando com o Musto. O Musto jogaria no Grêmio em 2017, porque o Renato, ele acordou um dia e disse, não, o Arthur esse guri é meia. Ele botou na cabeça que o Arthur era meia. E não tinha santo que fazia o Renato perceber que ele era volante. E o Renato enfiou na cabeça que o Arthur era meia, que não tinha condição física e estava começando a queimar o Arthur. Tanto talvez o Pfeiffer se lembre, o Arthur começou a ser cotado naquele ano para ser emprestado. Eu acho que para um Ceará da vida, uma coisa assim. Ele sairia do Grêmio. E aí o Grêmio não conseguiu fechar com o Musto. Teve um jogo que o Grêmio escalou reservas na Libertadores contra o Guarani do Paraguai, porque tinha perdido para o Novo Hamburgo a ida do Gauchão. E nesse jogo de reservas, o Arthur acabou com o jogo e ali ele vira titular. Ali o Renato, pois é, o Arthur é volante. É óbvio que ele é volante. É óbvio que ele era volante. Ali foi o momento em que os astros, e olha só o Musto envolvido na história, né? Imagina se o Grêmio tivesse buscado o Musto em 17. O outro Arthur jogador seria banco até hoje. Então eu acho que sim, Zé. Eu acho que tem trabalho de técnico, mas tem muito dessa convergência de fatores que faz as coisas funcionar. Um outro jogador que chamou a atenção, que voltou ontem e me pareceu que ter voltado bem, com imposição pessoal, com ultrapassagem, com presença, com envolvimento com o jogo e com qualidade de jogo, ainda que não tenha feito gol propriamente, foi o garoto Yuri Alberto, que já está convocado para a seleção, né? Tem uma seleção agora aí nos próximos... Sim, sub-20, ele voltou e já vai sair de novo. Ele tinha se machucado, ficou um tempo parado, mas ontem ele voltou bem, ele se torna mais uma alternativa que tem o técnico do Inter. O Cudê parece que... Ele não tinha jogado pelo Inter ainda, né? Não, ele jogou no começo da temporada, né? Mas foram segundos, assim. Eu acho que ele jogou um jogo. Não, eu acho que ele jogou um. Só se foi um, porque eu não lembro dele, Muito sinceramente. rápido, ele passou só alguns minutos em campo. No Gauchão. Olha, eu não sei... Bom, enfim, eu até posso buscar, mas eu não lembro. Foram realmente minutos, poucos, porque... Ele chegou logo depois e se machucou, né? O fato é que o Cudê parece que resolveu puxar as orelhas do Leandro Fernandes e tirou o jogador. Ele não... Não tinha nem que ter trazido o Leandro Fernandes, né? Ele arrumou aquela expulsão maluca. Me ajudem aí, me socorram aí, que ele botou um jogo fora, foi lá contra o América, né? Foi o América de Cali. E aí deixou o time na mão, com 10, comprometendo colocando em risco o resultado, que era essencial para a classificação do Inter, e aí depois daquele jogo ele foi arquivado. Então a volta do Yuri... Não tinha nem que ter sido trazido, Zé. Pois é. Eu li algumas coisas. Não tinha nem que ter sido trazido.
Eu li algumas coisas sobre ele tem algumas coisas, às vezes ele faz alguns jogos de exceção, assim, que ele sai aplaudido, torcida em pé aplaudindo ele e tal, mas ele também faz jogos absurdos. Não, mas tu não pode buscar um cara pra fazer jogos de exceção, né? Aí é triste. Aí tu vai gastar uma vaga de estrangeiro pra um cara que faz jogos de exceção. Eu vou te dizer uma coisa, tu vai lembrar, quando o Inter contratou esse jogador que eu disse aqui no programa, ele é o Herrera. Lembra do Herrera que jogava no Grêmio? Sim. É muito parecido. Ele briga, ele luta, ele dá carrinho, ele suja o calção, ele deve ser um dos que mais corre. É assim, é um esforçado. Aí quase faz gol. Agora, tu entrega a bola, ele tropeça. Meio amalucado, né? É o caso e gol. O quase gol. São 12 horas e 23 minutos, nós estamos debatendo o futebol aqui no Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Eu não atendi hoje os nossos ouvintes que estão mandando mensagens pelo WhatsApp, e então vou aproveitar, a Ana vai atender o Facebook, eu atendo pelo WhatsApp. Vocês já comentaram que o Yuri atuou 7 minutos? Quem pergunta isso é o nosso ouvinte Edenilson. Sim, estamos falando casualmente sobre ele. O Cássio Amaral de São Leopoldo, boa tarde, Zé. Ontem eu lembrei dos anos 90 em São Luís Gonzaga, jogo do Inter só no rádio, e sofrimento quase todo o tempo. Parabéns ao Magno Guimarães e ao Gutierre pela transmissão. Eu entrei no começo, quando o Magno estava abrindo a transmissão, já estava com 2.000 e poucos acessos ali, que estavam presentes ao vivo acompanhando a transmissão, porque não tinha imagem. Então, estava todo mundo ainda mais no rádio. Não sei a quanto chegamos ontem, mas estava muito bom. Vamos ver aqui. Esse é o Daniel Pires de Sapucaia, outro dos ouvintes que participa, assim como o Cássio, sempre com a gente. Eu estou aguardando ansiosamente o momento em que alguém irá criticar de forma dura esses jogadores do Grêmio que fizeram aqueles pênaltis ridículos e que nem no colegial se comete. Lamentável um jogador fazer o que eles fizeram e ninguém faz uma crítica contundente a esses caras que se dizem jogador de futebol profissional. É o Daniel Pires, está dado o teu recado, Daniel, muito obrigado. E também aqui Só para responder o Daniel, então, o do David Braz, eu acho que foi um pênalti de jogo, normal, porque ele estica a perna para ir na bola, mas o jogador coloca o corpo na frente e ele acaba acertando o jogador. Então é um pênalti de jogo, pode acontecer. Agora o do Paulo Miranda, não. Paulo Miranda, ele nem é reclamaram, né? Não, nem reclama. Ele é irresponsável deixar o braço daquele jeito na bola. Sabe que eu achei estranho até, claro, pela televisão e o Pfeiffer no outro estúdio, porque a gente fica aqui em várias estruturas na Guaíba por causa do distanciamento, né? O Pfeiffer disse, ele deu pênalti. E eu e o Zé, a gente se olhou assim, mas ninguém reclamou, porque geralmente quando o juiz dá o pênalti, tem um alvoroço na área, né? Saiu correndo para cada lado, parece um monte de formiga no formigueiro, e não teve isso. Ninguém teve nem a cara de pau de reclamar, porque realmente não tinha o que reclamar, né? E o Daniel, o ouvinte de Esteio, ele tem razão. Eu faço um convite ao Daniel, porque não posso obrigar ninguém a ouvir a Rádio Guaíba nas jornadas, mas enfim, fica um convite para ouvir as jornadas da Guaíba, porque ontem eu desci a lenha nesses jogadores do Grêmio o tempo inteiro, inclusive no Paulo Miranda, que foi muito mal e cometeu esse pênalti de forma infantil. O cara do Esporte Interativo que comenta, e muito bom comentarista por sinal, é o Péricles Bassols, né? O de arbitragem. Ele fez uma observação ontem. Olha, Zé. Isso. Fez uma observação ontem, Pfeiffer, que me lembra, nós estamos falando do Paulo Miranda e da forma, a técnica, como ele movimentou o corpo naquela bola cruzada para a área. Ou seja, se expondo ao risco, assumindo o risco de a bola bater na mão dele e tomar o pênalti, como de fato tomou. O Cuesta, um cara do Atlético do Paraná, chegou em condição de conclusão e o argentino mão para trás rapidinho e se desmanchou na frente do cara e conseguiu abafar o chute do jogador do Atlético. E aí o comentarista diz, olha, esse é o lance típico para a arbitragem usar nos cursos de arbitragem. Como deve se comportar o defensor quando vem uma bola chutada de um atacante contra ele. Do Cuesta? Do Cuesta. Então deixa eu dizer uma coisa. Ele tem muita técnica, o Cuesta. Então deixa eu dizer uma coisa, aquela defesa maravilhosa e monumental que fez o Lombo aos 48 do segundo tempo, foi depois de uma bobagem extraordinária e monumental que fez o Cuesta, que tá jogando muito mal. O cara que finalizou nas costas dele. O Cuesta errou completamente o tempo de bola e deixou o cara do Atlético finalizar. Tá mal o Cuesta. Ele não tá num bom momento técnico, mas ele tem a técnica.
Na hora em que houve a conclusão do jogador do Atlético, ele jogou os braços para trás e ele se posicionou de uma tal maneira, ele tem a técnica da posição, que ele evitou a conclusão. E é esse aspecto que o árbitro, o analista de arbitragem do Esporte Interativo chamou a atenção, que eu queria ressaltar. Na comparação entre o comportamento do Paulo Miranda e o comportamento do Cuesta, o correto é o do Cuesta. E não é porque deu certo, é porque ele usou de modo adequado o movimento do corpo, para evitar que a bola batesse no braço. E o Paulo Miranda ali parecia que ia levantar voo, né? Tava com os braços abertos ali, não tem nenhuma explicação. Sobre o Cuesta, eu acho que só para falar sobre isso que a gente colocou agora aí, para mim existe um excesso de autoconfiança por parte do Cuesta, e isso prejudica demais, porque ele é um bom zagueiro, e ele sabe que ele é um bom zagueiro, só que às vezes ele abusa, e no abusar ele sempre tenta um algo a mais que não precisa, e aí quando não dá certo esse algo a mais, o enfeite, quando não dá certo o enfeite dele, aí é um Deus nos acuda. E para mim há um excesso de confiança, e o fazer simples, o feijãozinho com arroz, ele não quer fazer, e isso muitas vezes prejudica. Para mim, ele era muitas vezes salvo por um zagueiro, que é o Rodrigo Moledo. Exatamente. O treinador não gosta do Rodrigo Moledo. Exatamente. Justamente não gosta por causa dessa característica do Moledo, ele ser mais zagueiro. Ele não quer criar jogadas, fazer grandes defesas. Ele quer fazer o feijão com arroz. Quer deixar todo mundo seguro, tirar quando tem perigo. E aquela coisa, não quer ir pro meio do campo para fazer jogadas lindas. O Cuesta, se tivesse um pouquinho mais de velocidade inicial, ele seria zagueiro do Manchester, do Barcelona, sei lá, porque ele é muito bom tecnicamente. Desculpa, não seria. Deixa eu discordar de ti, pelo menos a minha opinião é divergente. Sim. Eu acho o Cuesta um zagueiro. O tamanho dele é esse, é Independiente, o Inter, são grandes times. Mas porque ele é lento de movimento. Eu não vejo sinceramente nada demais, e vou dizer, não é de hoje que eu falo, quem acompanha que eu ganho do jogo sabe minha opinião sobre isso. Para mim o melhor zagueiro que tem o Internacional é o Rodrigo Moledo. E por isso que o Pfeiffer falou. Várias vezes apareceu o Moledo como bombeiro para salvar o Inter depois de bobagens do Cuesta. Viveu um bom momento o Cuesta? Claro que viveu, não é mau zagueiro, pelo contrário, é bom jogador. O tamanho dele é esse, é o Inter, é o Independiente. Como o Moledo também, não tem futebol para jogar no Real Madrid, claro que não. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, meu time jogava o Rodrigo Moledo. Para mim, Moledo é mais zagueiro que o Cuesta. Consistência. Ele apresenta um trabalho mais consistente quando tem a oportunidade que o Cuesta. Ele não tem tantos altos e baixos. Vocês não acham que é coincidência que o Cuesta perdeu de rendimento quando passou a ter o Musto de volante na frente dele e quando passou a ter o Bruno Fux de zagueiro do lado dele, Zé Gabriel do lado dele? Óbvio, porque o Cuesta sabia que o Moledo ia segurar se ele falhasse. Isso dá mais segurança, que a gente percebe também em certa proporção, claro, não na mesma, mas quando não tá Kahneman e Jeromel, assim, nas primeiras oportunidades que eles ficaram separados, eles acabavam perdendo a mão, porque tu tem uma dosagem eu acho que uma zaga perfeita é aquele mais físico e também aquele de técnica. O da técnica para ser lá na frente, se falhar, sempre vai ter aquele resquício do jogador mais físico que vai fazer imposição e vai até criar certo temor nas cobranças altas ali e fica naquela pressão do melhor jogador que acaba segurando o time adversário. O intervalo vem aí, a gente vai continuar debatendo o futebol aqui no Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Na sequência, nós estamos com o Ganhando o Jogo em nome do Banco Banrisul, na Guaíba, e voltamos já. Os ouvintes hoje, guris, o Rafael e o Cristiano Oliveira, que estão em home office, estão aqui participando de uma forma muito engajada. Nós já tivemos ali quase 300 instantaneamente pela live do Facebook. Agora o pessoal parou para almoçar, eu acho. Deu uma caidinha. A mulher deve dizer: tira esse rádio, vamos almoçar em paz, não sei o que. Coitado, o cara tomou pênalti e teve que tirar o volume do Facebook. Mas no WhatsApp tem muita gente aqui. O João Francisco, ele é de Novo Hamburgo. Ele diz: o Cuesta chegou no Inter na Série B. Jogou com Danilo Silva, Ortiz e outros. O Cuesta só foi bem ao lado do Moledo, porque tem um zagueiro melhor que ele ao seu lado. Ele é enfeitado. Moledo é zagueiro, que chega e define. Cuesta acha que é craque, e é ali que falha, constantemente. Mas é um cara que tem sorte. Saem poucos gols nas suas falhas, e por isso poucos veem isso. É uma observação do nível de risco a que se expõe o Cuesta, feita pelo João Francisco de Novo Hamburgo.
Mas eu concordo com esse ouvinte. Mas se ele tem um pouquinho Totalmente. mais um pouquinho de velocidade de reação. Ainda não, calma aí. Aqui o Rogério coloca aqui, ó, Zé Aldo, nem se tivesse a velocidade de Usain Bolt, o Cuesta jogaria nos times que tu citou, porque ele não sabe cabecear, por exemplo, que são características que é necessário para jogadores que atuam nos times que o Zé citou. O André A Freire, bola aérea do Cuesta é muito fraca. e ele coloca aqui, a gente que tá na fase do apesar do Cudê, o programa excessivamente gremista, que eu e o Pfeiffer não disfarçamos, sendo que o Pfeiffer está falando que o Inter é iluminado, Pfeiffer. Que o Inter tem tudo pra... Falei, bom, né, eu não sei o que a galera tá querendo. Que barra. Eu tô dizendo que o Inter tá no momento, é vice-líder, tá ganhando e os caras... Tem tudo pra dar certo. Não, mas eu entendo o ouvinte e entendo o Pfeiffer. O Pfeiffer pegou um aspecto que as coisas estão acontecendo. Mas é que isso talvez para uma pessoa mais sensível. Ele acha que é uma crítica. Ele acha que é uma forma de querer desfazer do Inter. Claro. Porque tirar a qualidade do elenco, falando que tem que ser algo extraordinário pra acontecer. Eu recebi de um outro amigo a quem preserva a identidade, dizendo: o que vocês querem com esse papinho de zagueiro de novo? Vocês não se convencem das vitórias? O Inter é vice-líder. Então tem alguns assim mais... É que eu vejo que se a gente fosse e só exaltar, e acho que nós tivemos bons resultados do Internacional, o Internacional começou agredindo bastante, como é característico já do jogo do Cudê, só que eu acho que vai prejudicar ao longo desta caminhada e ao longo das competições que o Internacional vai realizar nesse ano, e vai ser, né, a maioria vai terminar em 2021, mas para manter a qualidade que vem apresentando, pelo tirão que vem dando e de maneira bastante efetiva nas competições que disputa, ele vem tendo uma queda. Eu falo que ele começa muito bem, ele vai estabilizando e precisa de uma reação, e eu vejo que isso veio através do gol no jogo passado do Atlético. Ele tem uma reação rápida de conseguir aumentar, mas não consegue estabilizar com uma pressão positiva, sempre propondo. Eu acho que ele dá uma recuada e isso vai prejudicar o jogo, tanto que eu vejo que a substituição pro D'Alessandro, quando vem, vai ser mais propositivo, segurar mais a bola, quando tu tem Como correu o Dali ontem, né? Exato, mas quando tu tem um time mais rápido, um time que talvez tenha mais reação perante qualquer mínimo detalhe e erro, eu acho que o Internacional pode se prejudicar, porque parece que ele decide muito rápido o jogo, mas não consegue manter, ele vai se estabilizando, recuando, até que o outro time cresce e tem superioridade na partida. Eu pelo menos diagnostiquei. Sabe que eu acho que o Cudê tem muitos méritos, né? Eu não tô desmerecendo total o Cudê, eu só acho que ele faz escolhas erradas. Mas o Cudê tem muitos méritos, e um desses méritos é fazer com que o Inter tenha mudado completamente a sua mentalidade de anos recentes para cá. O Inter é outro time, o Inter é um time que é respeitado quando começa o jogo, porque o Inter vai para cima, o Inter não tem medo. O Inter de outros treinadores recentes tinha medo, hoje não. Hoje o Inter tem uma outra filosofia, o Inter tem um estilo de jogo, a gente sabe como é o estilo de jogo do Inter. O grande problema que eu vejo no Cudê são escolhas, e escolhas erradas. Assim como eu disse há pouco, que se tu tem o Maicon à disposição, tu tem que começar com o Maicon e ver até onde ele vai. Eu acho que se tu tem o D'Alessandro à disposição, tu tem que começar o jogo com ele e ver até onde ele vai. Porque, como bem colocou o Cristiano Oliveira, tem 5 trocas para fazer a partir de agora. Então não é problema tu tirar o D'Alessandro, não é problema tu começar com ele. Ganha o jogo, vai para cima. Faz a bola do D'Alessandro, o D'Alessandro com a bola no pé é um jogador raro. Não, e no aí Grenal, vai abrir mão disso. Ele dá o lançamento no Grenal de 40 metros e bota o Galhardo na cara do gol. Ninguém do Inter dá aquele passe, só o D'Alessandro. Ou o Cuesta. Tu não pode abrir mão disso. Não, o Cuesta também não dá, Zé. O Cuesta também não dá. O Zé Aldo tá numa apaixonite pelo Cuesta. Não, hoje ele tá. O Zé Aldo também não dá. É que assim, ó. Não dá. Depois do Dali, o melhor lançamento que tem no Beira-Rio, e é a grande virtude do cara, não vamos tirar isso dele também, é o lançamento do Cuesta. Olha só. Eu vou contigo agora, tá, Zé? Eu acho que o Cuesta é titular absoluto no time do Inter. Eu acho isso. Só que eu acho que, primeiro, ele tem que jogar com o Moledo ao lado dele, porque o Moledo dá um pouco mais de seriedade, e alguém tinha que dar uma encostadinha no Cuesta e dizer assim: Cuesta, olha só, vamos firular um pouco menos, vamos ser um pouquinho menos. Só faz isso, só diminui um pouquinho o teu enfeite, enfeita menos e bota o Moledo do lado. Ali, aí tu resolve vários dos problemas que a gente vem colocando, tu resolve numa situação simples, uma conversa com o Cuesta e o Moledo do lado dele. O ouvinte mandou um recado agora há pouco, hein, Zé? Só para não perder esse gancho do ouvinte. Eu tive tratado o nome, esqueci o nome dele, mas que ele mandou agora do Inter, de estar criticando ou não. Quem queria mandar o Cudê embora bem pouco tempo atrás era o torcedor do Inter.
porque não ganhava Grenal e não ganha Grenal, e não consigo ganhar Grenal ainda, é verdade. Mas quero dizer uma coisa, seguindo nessa linha que o Pfeiffer disse, o Inter desse ano é muito mais respeitado porque é muito melhor do que o Inter do ano passado. Sim. O Inter do ano passado era um Inter acadelado. Era um Inter, com todo respeito ao clube, que eu vou dizer, que é o clube que eu até gosto. Parecia o Paraná Clube jogando. Um pensamento pequeno, uma mentalidade pequena. Precisou trocar de técnico para mudar isso. O Cudê é diferente. O Cudê também tem seus erros. Poxa, mas muitos erros, muitos. O Musto é o principal deles. Mas esse erro de jogar acadelado, de jogar que nem o Odair jogava, ele não tem. É um outro Inter esse ano. E eu vou... Porque depois dos Grenais a gente não voltou nesse assunto. E pode ser forte o que eu vou dizer. Vamos pegar 2020, tá? 2020, esse recorte, 2020. O Inter é melhor treinado que o Grêmio. Eu vou usar um argumento. Tem um time muito pior e é vice-líder do campeonato. O Grêmio tem um time muito melhor e é 14º. O que me lembra aqui um ouvinte, e ele me parece ter razão, o Cudê conseguiu implantar no Inter um modelo que a gente via no Inter do Diego Aguirre e um pouco no Grêmio do Roger. O começo de jogo é um começo organizado, determinado, e vai pra frente e faz o resultado. E aí depois ele vai negociar o resultado, mas ele toma a iniciativa, ele toma a frente de tentar resolver o jogo na largada. E é esse o modelo que o Cudê propõe. A gente vê o começo do jogo do Inter, é um começo do jogo lá na frente, dentro do campo do adversário, fustigando, pressionando, marcando saída de bola. Não, então a minha tese é que tu não escutou nada, Zé. Tentando fazer o gol. Exatamente isso. Não, eu tô fazendo essa... É que nós temos uma referência histórica. Tô brincando, sim. A gente tá falando que ele mudou. E a gente já viu isso passar por aqui, com êxito. O caso do Roger, o Roger é lembrado até hoje. Mas por que o Diego Aguirre cai? Caiu, bom, porque os resultados já passaram a E a questão da produção física. Esse tipo de jogo demanda muito do atleta e da qualidade que ele precisa apresentar durante o jogo. Tanto que o Galhardo saiu com desconforto, é bastante prejudicial se aí pelos próximos jogos não estiver à disposição do Cudê, e outros jogadores também começam a ter os reflexos físicos desse estilo de jogo, que tem que ser um jogo propositivo, sim, de marcação intensa, sempre bastante alta, agressiva, mas cobra muito no setor da preparação. No início, no primeiro estirão, ele dá certo, mas depois os jogadores começam a se lesionar ou não começam a apresentar aquilo que é necessário em qualidade física para manter durante os 90 minutos, começa a cair, que daí o time vai caindo em produção e vai recuando, e o outro cresce nesse momento, por exemplo, no início do segundo tempo, ou até mesmo no final do jogo, que foi o caso que, pelo menos eu percebi que vem acontecendo recentemente com isso. E isso exige tu ter o grupo muito fechado contigo. Com certeza. Porque tem que acreditar na tua ideia, comprar a tua ideia. Há uma semana de trabalho bem intenso. Porque para entrar assim, feito um tigre em fúria, de maneira organizada, tu tem que treinar muito durante a semana. E o treinar muito exige esforço dos jogadores e desgaste. Eu imagino que o Jorge Jesus fazia no Flamengo era isso. Ele treinava muito, só que ele mantinha os caras com um mental que demanda submetido. muito do pensamento do jogo. É que cada vez mais o futebol é decisões rápidas. E tu precisa estar bem posicionado, mas também tu precisa ter consciência de todos que estão ao teu lado. Às vezes a gente tem jogadores que são mais experientes nesse tipo de jogada, então eles dão velocidade, conseguem tomar decisões rápidas e o time automaticamente vai se redesenhando conforme a proposição do adversário. Só que isso demanda uma concentração enorme do atleta, que por 90 minutos a gente não consegue manter tudo isso. Todo mundo na mesma sintonia. Eu sei que a comparação é um pouco indevida, porque estávamos diante de alguns dos grandes jogadores do futebol mundial atual, e do outro lado tinha um time de jovens de uma seleção que está sendo formada para o futuro, que é a seleção da Bolívia. Mas a gente viu isso no começo do jogo da seleção brasileira na sexta-feira à noite, né? O Brasil foi para cima da Bolívia e o tempo todo até fazer gol e não parava e queria mais, e todo mundo tentando, e Cebolinha e Neymar e Firmino e todo mundo, e chegando, e Coutinho. Esse é o modelo que a gente espera para a seleção, mas nos grandes jogos. E esse é um pouco o que... Só que no grande jogo não vai ter do outro lado uma equipe semi-amadora como a da Bolívia, né? Com vários jogadores sem estar na seleção por conta de brigas. Os jogadores dos principais clubes da Bolívia não foram para a seleção. Eu acho que isso pesa. Semi-analfabeto. Eu concordo com o Zé. Eu concordo com o Zé no que diz respeito ao seguinte: a ideia, tem que ter essa mentalidade. Tu tem que ter essa mentalidade, essa ideia. Daí tu faz isso contra a Bolívia, aí pelo menos tu vai ter essa ideia quando tu pegar uma Argentina. Tu vai ter a dificuldade.
Mas a Ou tua até a mentalidade... própria seleção peruana amanhã. Ou até a Peru amanhã, exatamente. A tua mentalidade, ela tem que ser a mesma que tu usou lá contra a Bolívia. Por falar em mentalidade, gente, deixa eu aproveitar essa reta final do programa. Cruzeiro trocou de técnico de novo, né? Tá crítica a situação. Cara, Saiu... o Cruzeiro... Quem vai ser o próximo do Cruzeiro? Eu não sei, Flávio, quem é que vai pegar essa barca aí. Aliás, desde que acabou ganhando o jogo de sexta até começar o de hoje, o Ramon caiu, o do Corinthians, o Coelho não vai continuar, falam em Wagner Mancini. Eu até achei que fosse oficial já, mas eu olhei e não oficializaram. Mas enfim, deve ser nas próximas horas oficializado o Wagner Mancini no Corinthians. Os Filipão. técnicos também... Filipão, que tem, Filipão? Filipão ganha força nos bastidores do Cruzeiro após Lisca rejeitar o convite. Nossa A manchete de agora do Super Esporte do Estado de Minas. Filipão, meu Deus. Que bronca. O Lisca, olha o tamanho da bronca do Cruzeiro. Isso é histórico, cara. O Lisca é o técnico do América. O técnico do América prefere continuar no América a comandar o Cruzeiro. E ele tá certo. E vou dizer mais sobre o Filipão. Eu não sei se o Filipão precisa disso. Eu acho que podia se resguardar nesse momento. Não pega essa barca. Não pega essa bronca aí. Cruzeiro começou o ano com Adilson Batista, depois foi para Anderson Moreira, Ney Franco, acho que não durou nem um mês o Ney Franco, e agora vai para o seu quarto técnico no ano. E o Cruzeiro já não tem dinheiro para pagar nada, né? Imagina quanto de rescisão não vai nisso aí. Em Adilson Batista, em Anderson Moreira e agora em Ney Franco. O Zé, eu vi 2 dos últimos 3 jogos do Cruzeiro. Não vi ontem porque foi na mesma hora do jogo do Grêmio. Mas eu vi o Cruzeiro perder para o Cuiabá por 1-0, uma coisa horrorosa, tomou um gol aos 50 do segundo tempo. E vi o Cruzeiro perder em casa para o Sampaio Corrêa. Um dos jogos mais tristes que eu vi na temporada do futebol brasileiro. Deixa eu te e cumprimentar. ontem ele ficou no empate com o Oeste. Deixa eu te cumprimentar, é que é tanto jogo que às vezes esses jogos de segunda, a gente vai deixando de lado. Eu vi Juventude e Cuiabá. Pressão da papadinha em cima dos caras e tal. Bem interessante o jogo do Juventude. Juventude está com um bom time. Que vai e o jogar Cuiabá com o é o Cruzeiro. líder, né? Juventude é o próximo adversário do Cruzeiro. O diretor do América entregou a ela a fonte. Ele revelou que o Cruzeiro tinha procurado o Lisca para o lugar do Ney. 32 dias o Ney Franco. O Edu César manda aqui, ó. 32 dias durou o Ney Franco no Cruzeiro. O primeiro jogo do Ney Franco foi no dia 11 de setembro. E só para essa questão do Cruzeiro, eu não sei se vocês viram o Fábio, né, falando a respeito do Sim. que se tornou. Aquilo assim Sim. deflagra um fato assim, porque um jogador nunca se manifesta de maneira tão intensa, né, sobre essas questões, mas pela maneira que tu vê assim cansado, o jogador que fala, olha, quem fez isso tá em casa, tá lá sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum comprometimento, e quem ficou aqui tá sendo muito mais criticado e tá sendo cobrado por algo que não é nossa responsabilidade. A gente tá colhendo os frutos de uma má gestão. Né? Foi a primeira vez que o Fábio não botou os méritos ou qualquer coisa que tenha acontecido nas mãos de Deus, né? Exato. Porque sempre ele costuma fazer isso. Era bastante criticado por causa do Fábio, disso. tudo é Deus. No positivo ou no negativo, tudo é Deus. E aí agora ele resolveu assumir um pouco essa bronca. Tirar da instância divina e colocar na instância, né, de gestão mesmo. Fora do futebol, só um parênteses de 10 segundos. O Filipão tá cada vez mais impressionantemente parecido com o Gene Hackman. Agora voltamos pro futebol. Então, já que nós voltamos pro futebol, só para também num parênteses rápido, o que fez o Mano Menezes ontem no jogo do Bahia. O Mano Menezes passou um tempo fora do futebol, mas a arrogância continua, né? O Mano Menezes, ele nunca perde. O Mano ou ele ganha, ou ele empata, ou ele é roubado. Ontem ele foi roubado, segundo ele mesmo, né? Chamou o juiz de vagabundo, uma série de coisas assim que cabe processo na área esportiva e processo na área pessoal também, para cima do Mano Menezes, por aquilo que ele falou para a arbitragem do jogo, e o Bahia dele perdeu pro Fluminense do Odair Helma. Não, e ele virou a cara pro Odair no final do jogo, com o Odair foi... Não quis cumprimentar o Odair também. O Odair chegou... Pra quem conhece o Papito, ele é um cara muito gente boa, simpático, o cara que nunca, assim, tava de cara feia pra ti, por mais que ele tivesse com a cabeça em outro lugar, ele, né, te cumprimentava, falava, não tô bem hoje, não vamos conversar. Mas o Mano, daquele jeito, nossa senhora, chegou a me dar um asco. O oposto do Mano. Chegou a me dar um asco. O Mano Menezes, e aí talvez o Pfeiffer, por ter convivido ali, pode atestar, ou não também, isso que eu tô dizendo. O Mano mudou muito.
O Mano, quando começou, que era o Mano lá do Caxias, o cara surgindo, buscando seu espaço, ele nunca era um sujeito simpático, assim como o Odair era, né? Tem razão. Mas ele era um cara bem maleável, um cara que chegava, conversava. Depois que o Mano começou a andar por seleção brasileira, por Flamengo, por Corinthians, mudou. Ele é outro cara. Cara, ele é outro o Mano cara. Menezes, em 2007, toda sexta-feira nós fazíamos um churrasco lá no Galpão Crioulo, que é um galpão que tinha lá nos fundos do Estádio Olímpico lá, e o Mano participava do churrasco com os funcionários, e era uma simpatia, e de fato, o Mano mudou, e mudou demais. Depois a gente foi encontrar naquelas festas do Bosco, lembra, Zé? As festas o Encontro do Esporte. Sim. Aquelas festas do Encontro do Esporte, o Mano aparecia, mas aí era cercado de segurança, sendo que ele ia encontrar só as pessoas que ele estava acostumado a conviver na época de Grêmio, 2005, 6, 7, na época de Caxias, e aí ele resolve mudar, assim, do nada. Deu o poder, deu a fama e mudou demais. As festas, elas tinham um pré-festa, que era um petit comité na casa do Bosco. E numa delas eu tive a oportunidade de ir, tinha 2 ou 3 técnicos da seleção brasileira lá. Era Mano, era Filipão, não me lembro se o Tite tava, olha, um negócio assim daqueles do cara chegar com o gravador, mas tudo que não podia era entrar com o gravador, né? Pronto, né? que era na casa do próprio João Bosco. Bem, vocês viram o gol do cara do RB ontem, do Red Bull? Do Bragantino? Sim, mencionamos no ar, inclusive, na babagem do goleiro. Mas que golaço fez aquele rapaz, olha, tira o chapéu pra ele. O goleiro querendo ser jogando com os pés, né? E o Honda também. O do Honda no Botafogo foi igual. Do Honda também fez um belo gol. Bonita tiarinha do Honda, mas o Pfeiffer quer dizer alguma coisa, não podemos deixar. Não, só eu vou sair também, que me lembrou, não sei se chegasse a ver no Abre o nosso... Não sei se chegasse a ver no nosso comunicador interno aí no WhatsApp, o Guilherme Bauer brincando, que, olha, avisem aí que foi só uma situação hipotética, o Oliveira de narrador. Sim, cara, eu ia falar isso. Sim, é verdade. Só que não, eu lembrei... O gerente se apavorou. Não, eu lembrei de uma história, porque aí tu vê os caras que pensam à frente, né? Eu lembrei de uma história contada pelo André Damasceno, meu amigo André Damasceno, sobre o Chico Anísio, a genialidade do Chico Anísio. Porque o André tinha um texto que ele falava do Magro do Bonfa, que arrumou uma namorada e a mina queria levar ele para missa. Ele disse, mas eu não vou na missa, até porque Deus não existe. E ele sabe bem disso. E o Chico Anísio parou a gravação e disse, não, para, André, não pode. Como é que tu vai dizer que Deus não existe? E aí ele disse assim, não, mas eu completei a piada, Chico, eu disse. Ele sabe bem disso. Se tá, mas e aí se falta luz em algum lugar, só basta isso. Falta luz. Deus não existe. É o que basta. É o suficiente para dizer assim, ó, a escolinha tá dizendo que Deus não existe. O cara pensa lá na frente, Guilherme Bauer pensou lá na frente. Eu também. até ia ler o texto do gerente, mas como tem um palavrão no meio, gerente, que é isso, gerente? Aí tu entrega, né, Zé? Pô, o Zé não dá pra falar nada. Tem que trazer direitinho, desenhado, masticadinho. Assim, ó, porque não dá pra botar uma observação. O alemão pulou e preservou o gerente. E eu venho aqui e jacarezei. Exato. Por isso que a gente não manda tu ler o grupo durante o programa, entendeu? A gente veta a internet durante o programa, depois tu recebe. Isso aqui é um programa das alfinetadas, o gerente não vai pensar que ele vai passar impune, né? Ainda mais que hoje ele veio com a jaqueta da Alemanha, os caras nos tocam 7-1 aqui dentro do Maracanã e ele vem com a jaqueta da Alemanha hoje no programa. Bem, nós estamos chegando ao final, são 12h58. Ana Aguiar, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer, Zé. Meu querido Cristiano Oliveira, que esteve conosco no jogo ontem, brilhante como sempre, muito obrigado. Obrigado, Rafael. O cara dá um elogio pro grandão, ele fica na dele, não fala. Tchau, Cristiano. Tchau, Pfeiffer. Alemão, muito bom. Nos vemos à noite, não tem mais, né? À tarde tu tá firme aí ou já terminou o teu horário? Não, estarei junto aí com o Jason no Repórter Esportivo. Isso aí, com o Jason. E à noite deixa aquele materialzinho gravado pro Bruninho. Obrigado, então. Claro. Acorda, Bruno. Obrigado, então. A todos que estiveram conosco. Voltaremos amanhã, 11 da manhã. Tchau.